Quero focar em fazer e não em mostrar. E se você for seu próprio veículo de comunicação? Tu pegou a manha de usar a câmera. Porque eu tinha a obrigação de transformar em grana aquilo. E essa que é a parada que boa parte da galera do mercado não entende. Tem que aprender a romantizar as coisas. Fotografia é o cinema dos pobres. O que define sucesso no audiovisual não é o quanto você sabe fotografar ou filmar. É o quanto você transforma em dinheiro. Salve pessoal, beleza? Rafa Weber aqui, sou fotógrafo, videomaker, podcastzinho. A gente vai falar sobre videomaker ou youtuber. Será que é isso? Por aí. Tô aqui com o Cauê, a gente vai trocar uma ideia. É nóis. Salve! É tudo handmade. É quase lo-fi. Um pouquinho de lo-fi é porque a gente tá fazendo ao vivo aqui também o corte. Tu lê? Leio é uma bastante. coisa que tu faz? Eu não posso dizer bastante ultimamente, porque eu dei uma diminuída no ritmo. Mas... Dia do Mochila das Galáxias, cara, eu comprei os 5 volumes. E eu não passei do primeiro. Porque e aí eu entrei numa coisa que assim, não adianta a galera falar o quanto o livro é bom. Cara, se não é pra mim, não é pra mim. E eu descobri no começo, né, da minha leitura, que eu ficava muito... eu não gosto de ler. Não, na verdade eu não encontrei algo que eu gosto. Quando eu encontrei, aí eu fui embora, mano. Pode crer. Descobri que eu amo romance, né? Que é Stephen King, Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, né? Ficção. Pô, não diria isso. Pra Achei caralho. que tu era um pouco mais, assim, tipo, das coisas mais práticas, assim, de... Sei lá. Porque a gente tava falando antes e tu falou tipo, de ser muito focado quando quer alguma coisa. E eu imaginei que tu tipo, leria mais, não autoajuda, mas aqueles, como é que é, self-improvement, tipo... Autoajuda. Autoajuda, né? Mas foi. Eu aprendi a ser esse cara por conta de livros de autoajuda. Tá, pode crer. É porque eu também eu tinha dificuldade em ler exatamente pela mesma coisa. Não sei o que eu vou ler, o que eu vou ler. Aí lia, sei lá, Capitães da Areia na escola, achava legal, mas não pegava um outro livro para ler. E aí, então, que eu precisei, tipo, passar, assim, tipo, ler umas coisas de autoajuda, sobre marketing, sobre publicidade, né, para, tipo, tentar ser melhor ali onde que eu faço, que é vídeo e foto para publicidade. E aí eu descobri que, tipo, mano, eu gosto de ficar lendo esses livros, assim, tipo, pra aprender a negociar, tipo, como que eu li agora há pouco Livros tempo, de não ficção. De não ficção, era tipo, sei lá, negocie como se a sua vida dependesse disso. E aí eu fiquei um tempão lendo. Aí agora eu tô lendo Enviesados, que é tipo vieses do design aplicado em o design de produto, de tipo a gente usa, assim, tipo um curso, Me interessei. Vou aproveitar um gancho aqui pra dar um salve pro Filhão. Salve, Filhão. Filhão foi um cara que... A gente andava de skate juntos, eu tinha já meus 19, ele tinha seus 14, 15. E aí, eu comecei a andar de skate tarde, né, com 18. Que pro skate é meio tarde, assim. E aí, só que o filho andava muito. E eu sempre fui da transição, né. E ele na transição era aéreo, era não sei o que, era melon, era indie, não sei o que. Falei, já sei, pegar a câmera eu vou filmar ele, mano. E aí, a gente saia nos rolês, eu filmando ele, postava no YouTube ali nossos rolezinhos, tá ligado? Só que o Filhão, cara, ele é um cara muito mais focado que eu. Tipo, é bizarramente assim. Tanto que eu acho que ele deve ter algum grau de... Não é mais síndrome de Asperger, né? É autismo. Eu acho que ele deve ter algum grau. Porque ele realmente tem várias características de pessoas que têm autismo. Tem, que é assim, dificuldade para olhar nos olhos, dificuldade de socialização. Mas autista que é excepcional, que realmente tem habilidades extraordinárias. Porque ele é excelente em lógica. Então, quando ele pega coisas matemáticas, práticas, ele é excelente. E ele aprendeu a tocar guitarra com uma maestria que o professor dele pediu pra ele procurar outra escola, que ele tava, tipo, num nível que não... E um maluco bizarro. Pra contextualizar, Filhão hoje, com 18 anos, ele juntou dinheiro vendendo brigadeiro, foi pra fora do país, tá hoje na França dando aula de inglês pra chineses, e o cara é autodidata. Caralho, toma. Bizarro, tá ligado? Filhão é zica. Zica demais. Esse maluco é, mano, absurdo. Pô, salve Filhão, mano. Pô, que da hora. Então, salve pro Filhão aí. Aí tá na França. E, assim, na época, a última vez que eu falei com ele, ele tava falando russo. Ele falou, tô aprendendo russo agora. Eu falei, agora deve estar uns 20 idiomas já. Ô, mano, e será que eu me relaciono com essa história que tu acabou de falar com a porra da fotografia, mano? Eu vou puxar um gancho pra você. Vai. Porque eu entrei nessa história pra falar de livro, porque ele veio falar pra mim de Daniel Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Sim. E eu lembro que ele recomendou o livro pra mim, eu achei um saco o livro. E aí ele veio com uma puta teoria do porquê que eu achei um saco. Ele falou, Cauê, você é naturalmente carismático.
E eu aprendi a ser carismático com esse livro. Falei, tá aí. Então, pra ele foi assim. Pra mim era mais do mesmo, porque pra mim é normal. Porque o livro ele ensina, por exemplo, ele fala: quando eu cumprimentar alguém, olhe nos olhos. Decore o nome da pessoa. Quando você repete o nome da pessoa pra ele soa como trombetas angelicais. E eu sempre me preocupei no, ô cuzão, ô mano, não. É o nome. Seu nome é Rafael? Rafael. Entendeu? E ele falou que pra ele não era natural aquilo. Porque ele era um cara que tinha dificuldade de socialização. Então pra ele foi um divisor de águas, esse livro. Mano, e aí eu comecei a olhar livros de autoajuda com um olhar diferente, entendeu? Não, então, eu também li esse livro e eu concordo com ele, mano. Porque, tipo, não que seja uma coisa fora do natural pra mim. Mas é isso, mano. Tipo, tem que... Pô, é legal tu ouvir teu nome. Então é legal falar também o nome. É legal tu receber um olhar enquanto cumprimenta alguém. Então, esse lance de trabalhar, às vezes, que a gente não tem como natural. Sendo... Depende da quebrada de São Paulo, não é só legal, é obrigatório. É obrigatório, lógico. Na boca, tá ligado? Você vai comentar humano, você não olha no olho, você fica meio pá. Isso é social também. Exato, mano. Aí, mas o skate me ensinou. Então, tá tipo, tu é de Poá. Poá, São Paulo. Eu sou de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. São Leopoldo é uma cidade pequena, de 180, 200 e poucos mil habitantes. Então, como a gente se trata, é muito diferente de São Paulo, com certeza. Tipo, o volume, né, a intensidade da gente trombar em pessoa em São Paulo é completamente... Não, mas Poá tem o mesmo tanto de habitantes, tem 150 mil, 160, tá ligado? Tá, tipo, mas é porque a gente tá muito próximo da capital. Sim. E aí isso é uma parada, tipo assim, eu levo 40 minutos pra ir pra Estação da Luz, entendeu? Pra estar na 25 de março é 40, 50 minutos. É muito próximo, né? Tem isso também. Mas enfim, o skate ensina, nós estamos aqui. O skate ensinou a gente a andar de skate. Mas do skate tu não conectou com a fotografia? Nem com vídeo, nem nada? Não. Nunca foi pra esse caminho, assim, de registrar o amigo, nem nada? Cara, a minha primeira experiência foi frustrada, né? Eu tinha uma Cybershot, foi a minha primeira câmera. Sim. Isso foi meados de... Porque assim, eu fotografo profissionalmente, sempre vou usar esse adjetivo, né? Antes, depois no caso. Porque em 2017 eu fiz um trabalho e ganhei por isso. Antes disso, eu fotografava esporadicamente. Por que eu uso o Marco profissionalmente? Porque quando eu fiz o primeiro trabalho profissional, eu comecei a estudar todos os dias fotografia. E durante os anos de 2017 a 2019, não tinha um dia que eu não pegava na câmera e fotografava algo. Foi intenso. Foram, assim, mais de 1000 dias intensos de estudo constante e aperfeiçoamento. Porque eu tinha a obrigação de transformar em grana aquilo. Então, mano, por isso que eu vejo tu muito prático de alguma coisa. Quando pega, a gente tava falando agora de flip, mano, tu fazia um cronograma pra dar flip. Como pra se aprender, fosse um treino de academia. Como se fosse um treino. Então, tu tem essa visão também, esse hiperfoco nesse cronograma, assim, tipo, Porque quando pega eu quis fazer muitas coisas antes dos 18 e eu não podia, porque não deixavam. Te seguravam? Não me seguravam. Mas eu tive uma criação com a minha avó, que a palavra dela era tão forte que era como se ela tivesse trancado a porta de casa. Eu falei, não é não. Tá ligado? Aquele que não é não? Não é não. Do tipo... eu quero estudar desenho. Era uma vontade. Mas desenho não dá dinheiro. Me broxou total de estudar desenho. Mas eu não precisava de dinheiro. Eu tinha 12 anos. Por que eu quero dinheiro? Eu tenho 12 anos, entendeu? Mas não tinha alguém pra virar e falar, o Cauê não precisa de dinheiro, ele tem só 12 anos. Quando ele tiver 18, 21, ele pensa o que dá dinheiro. E hoje eu conheço ilustradores que ganham dinheiro, entendeu? E que, sim, enfim... Poderia ser, tranquilamente. Quero trocar bateria. Não dá dinheiro, fazer o quê? Quiser estudar bateria, não dá dinheiro. E aí quando eu fiz 18, comecei a fazer tudo que eu queria. Pode crer. Paguei do próprio bolso, curso de bateria, fiz design gráfico, e aí tudo do próprio bolso, tá ligado? E aí fui aprender a andar de skate, montei o meu carrinho, tá ligado? Eu sabia remar, mas eu falei, vou aprender. E eu fiquei, e foi uma necessidade minha, entrar nesse hiperfoco nas coisas, levar as coisas levar a sério, tanto como uma profissão, que foi uma maneira de eu recuperar o tempo perdido nessas coisas que eu queria, sacou? E aí eu levava tudo ao extremo desse jeito, né? E aí em terapia eu resolvi várias dessas situações, por que eu levava de maneira tão extrema tudo. Eu fui do picho também, no picho eu era... eu não queria pichar muro, queria escalar prédio pelo lado de fora, fiz cadeirinha, descer rapel na vertical, queria os bagulho louco. Eu queria, tipo assim, mais. Pode crer. E
E aí, quando vê, encontrou a fotografia e o vídeo pra também colocar esse hiperfoco. Cara, sim, eu acho que a fotografia sempre esteve lá de alguma maneira porque eu amo cinema. E eu lembro que o André Bianco é um escritor paulista de Osasco, que ele escreveu um livro chamado Os Sete Vampiros. Ele escreveu O Senhor da Chuva, Bento, e eu vi uma entrevista dele que ele fala best-seller, vendeu 500 mil cópias. O cara foi um escritor, tipo, bizarro, assim, que conta a história de 7 vampiros em Osasco, tipo. E o cara fez aquilo vendável porque ele é muito bom de escrita. E aí perguntaram pra ele o porquê. Ele falou, porque, na verdade, eu queria ser cineasta. E a literatura é o cinema dos pobres. Falei, tá aí, vou fazer fotografia. Fotografia é o cinema dos pobres, entendeu? Porque eu sempre quis rodar um longa, isso vai rolar um dia ainda, entendeu? E aí eu fiz curso de roteirização, queria ser escritor. Eu fiz curso com o Fábio Yabu, eu escrevi 2 livros, tá ligado? Não publicados, mas... Se contar e-book, aí eu tenho publicado uma porrada de e-book, tá ligado? Mas eu não considero e-book publicado. Não tenho, sacou? Mas sobre o quê? Sobre o que é o... Eu era fã de Stephen King, H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe. Eu escrevia esses romances de terror inominável, suspense, thriller. Gostava muito de filme do M. Night Shyamalan, tá ligado? Esse sentido, essas paradas, entendeu? Então eu queria trazer isso. Eu falava, cara, não tem ninguém ainda no Brasil, pelo menos eu não conhecia, que fazia isso. Quem dirá em audiovisual, né? Que é aqueles plot twist do tipo, na verdade estão todos mortos e você não sabe disso, entendeu? Só que com a minha realidade eu escrevia. Tipo, era um romance de 3 jovens nos seus 20 anos de idade, que estavam fazendo uma road trip com muita droga, paravam no hotel de beira de estrada e no hotel aconteciam coisas muito loucas. E eles não sabiam se era alucinação da droga ou se realmente o hotel era mal assombrado. Sim. Olha que plot legal. Pô. Dá uma baita história, entendeu? Dá um curta a partir disso. Dá um curta, mano, pode crer. Eu não tenho esse viés, assim, de ler livros de romance, de ficção. Então, eu sinto que não é uma coisa que eu instigo. Por mais que eu assisto filmes, vejo séries, eu, tipo, consumo dessa maneira. Mas escrito não. Então, não costumo também escrever assim. E aí eu tenho essa dificuldade de... Não digo que é uma grande dificuldade, mas no vídeo eu sei mais fazer a fotografia do que criar uma história original, uma história, um romance, uma coisa. Então, dos últimos meses para cá eu passei por um bloqueio criativo, até fiz um vídeo no canal ali, tipo, não queria mais fazer vídeo, não queria mais criar, não queria... O que eu vou falar? Tipo, já tá tudo falado, o que eu vou fazer? Então eu comecei eu peguei um livro para ler, comecei a escrever e hoje todo dia eu tô escrevendo e tô exercitando isso. Mas como tu falou ali antes do filhão, a gente tem que aprender a romantizar as coisas, porque não é da minha natureza escrever esse tipo de coisa e pensar nesse tipo de assunto. Então eu tenho que aprender a fazer isso. E é legal que tipo, tu pelo outro lado faz exatamente isso. E mesclou agora o vídeo, a fotografia. Agora, eu nunca tive um bloqueio criativo na minha vida. Porra, mano. Eu só não tenho tempo. Mas ideia eu tenho um monte. Eu não tenho tempo pra colocar todas elas. Eu tenho muita ideia, mano. O tempo inteiro, tá ligado? E aí, como é que executa? Do jeito que dá. É isso que é foda. Eu não consigo. Isso que é a parada. Essa parada que a gente tava falando, ó. Aqui, ó, uma FX foda-se, uma A6 foda-se, tá ligado? Eu não tenho essa câmera aqui agora. Sim. Eu vou deixar de gravar meu papo? Não. Eu peguei meu iPhone e a gente conversou. Porque se eu esperar a condição perfeita pra fazer algo... Peraí, se você for cristão, já sabe que o perfeito só é Deus. Beleza? Eu sou ateu, então você sabe que o perfeito não existe. Então eu não... Então não faz, mano. Porque todo dia na minha rede social eu vi alguém falando, pô, mano, seu chroma key tá errado, eu sei, eu cortei no CapCut, mano. Porque a luz flicou, eu sei, mano, mas eu tenho 2.000 posts feitos em 6 meses, e você, tá ligado? Por quê? Porque eu tô comunicando, porque no final das contas, por que as pessoas ainda compram um livro numa era que eu posso ouvir o livro, eu posso ver o filme, eu posso ouvir o podcast, eu posso ver a série? Porque o livro é a mídia mais barata de comercializar, porque ela não depende de pré-produção, depende de um papel e uma caneta. Se você for muito exigente, você usa um MacBook, porque é mais legal escrever no Starbucks usando uma maçã na tela do seu notebook. Mas você não precisa do MacBook.
E aí entra a época que eu frequentava sarau, escrevia poema pra caramba, muito, 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 muito. Eu tive blog, ficar 2 anos postando no blog incessantemente sobre meus poemas. Que da Sempre hora, mano. quis contar histórias, entendeu? Uhum. E aí eu entendo isso, que temos fotógrafos incríveis no Brasil, tá ligado? Como eu sou muito fã da Amanda Lousada, tá ligado? Me tornei amigo da Amanda e eu falo isso pra ela, que é incrível o talento dela ser perfeccionista. E ela é perfeccionista. Uhum. Eu participei de uma diária que ela ficou 12 horas afinando luz. Pro dia seguinte, o talento chegar e gravar. Mas 12 horas. Ela fez um top light de 6x6 com 6 Foi. Amaran dentro. Eu vi esse conteúdo. Absurdo. E, mano, ela chegando num bagulho que eu falei, cara, isso daqui é muito bom, ela é muito boa no que ela faz. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, essa bênção é uma maldição. Quando ela foi gravar um Reels, ela não consegue. Porque ela, eu não tenho um monitor pra ligar o Teradec e me ver. Eu falei, não, usa a frontal do celular, mano, e grava. Uhum. É a mesma coisa. Por quê? Porque quando alguém quer o seu conhecimento, a pessoa não se importa se você usou um Black Pro Mist. A pessoa se importa se ela consegue escutar. Se ela E se consegue você se tem um conectar. áudio bom, e se ela tem um áudio bom, se você tem um áudio bom, ela se conecta. É. Entendeu? Porque a maior parte da galera que me assiste, porque eu tenho uma regra, né? Eu posto todo dia no YouTube. Ininterruptamente, domingo a domingo. Desde que eu comecei a levar a sério. E todos os dias, 6 da manhã, sai um vídeo meu. E a galera assiste meu vídeo tomando café e lavando louça. Uhum. O cara não precisa estar me vendo. Então, no começo eu gravava com uma 16mm 1.4, 4K 24. Ainda gravo 4K 24, mas na frontal do celular, nem uso a câmera traseira mais, tá ligado? Porque o áudio é mais importante, porque a mensagem que eu tenho pra contar ela é mais importante. E eu tenho tanta ideia, sacou? Porque eu falei, cara... É só soltar a ideia logo da maneira que a pessoa vai conseguir te entender. É isso, né? Exato. E aí, por exemplo, eu tô aqui agora em Novo Hamburgo, aqui do lado, tô atendendo um cliente, e eu tô filmando, tô com lente cine e não sei o que, tá ligado? Entregando um trabalho impecável, filmando em log, pá. Mas é pro cliente. Eu vou entregar o melhor que eu tiver pro cliente. Vou dar o meu melhor com o melhor que eu tenho, entendeu? Eu não tenho a Red Komodo, mas eu vou tirar o melhor da câmera Sony que eu tenho. Sim. Entendeu? Mas quando é pra mim, eu entendi que o meu maior dom não é ser um bom fotógrafo. Eu sou um bom fotógrafo, mas eu sou um excelente comunicador. Tanto é essas nuances que eu dou quando eu falo, falei, cara, isso aqui é um talento ferrado, e eu não fiz nem fonoaudiólogo, tá ligado? Uhum. Que você dá essas ênfases, essas tonalidades, sou muito bom em comunicar. Pode E eu falei, vou usar isso a favor. Que é, a minha comunicação é tão boa que eu não dependo do visual. E eu aqui trocando de câmera. Pra essa, pra aquela, pra essa. Mas, mano, e tem esse lance. Mas aí tu... Porque vamos colocar. Tu pegou a manha de usar a câmera. Tipo, tu já tinha esse dom de conversar, de apresentar. Eu acho que eu peguei esse dom trampando em loja de skate, né? Os caras eram muito jogados e me ensinaram muito a vender. Eu não sabia, eu era TI antes, mano. Eu fui técnico em informática, e aí entrei na loja e os caras falaram, mano, você tem que vender, tem que desenrolar. O cara vem comprar uma regata, ele tem que sair com, mano, 3 blusas, 2 calças, 2 meias, um shape, ele nem anda de skate. Mano, vai, é comissão. Uhum. E aí eu fui aprendendo a desenrolar, aprendi a flertar. Tá ligado? Não sabia flertar, mano. Pode crer. Quando aparecia uma alma, assim, queria fazer uma caridade, ficar comigo, aí, puta, beleza, trocava ideia com a mina, mas não sabia. Eu aprendi a desenrolar muito, fiquei ninja. E aí, quando eu vou pra internet, vem mais uma paixão de ver esse movimento YouTube acontecendo. Eu sempre achei incrível. Cocielo, trampei com o PC Siqueira já, trampei no Flow Podcast, eu amava estar em contato com comunicação. Uhum. Só que eu falei, eu nunca vou conseguir estar 100% nisso aqui se eu não for o cara que produz, entendeu? Eu vou sempre ser o cara atrás da câmera. Eu quero produzir, eu quero eu quero falar, eu quero criar uma audiência. Ir pra frente da câmera ir mesmo. pra frente. E aí eu comecei a sentir que, tipo, cara, é o meu lugar, tá ligado? Isso aqui. Só pra contextualizar. Eu comecei fotografando porque eu não podia fazer filmes, porque eu tinha uma Canon T3. Então era muita limitação. Eu cheguei a fazer coisas com a Canon T3. A T3 foi a tua primeira, assim, tipo, DSLR, uma câmera, pá. Depois a Cybershot foi a primeira, assim, que trocava de lente. A minha foi a T3i. A minha primeira também câmera. Não, minha vontade é T3i, porque saía a telinha, virava. E eu Porra, mano, mas é a mesma época, essa era a câmera.
E aí eu me virava. Eu lembro que eu cheguei num cara do meu primeiro trampo pago. Era uma hamburgueria que ficava no caminho do... Bom, contextualizar, eu fazia faculdade de programação. Só que eu usei um diploma falso, porque eu não tinha terminado o ensino médio, né? E eu fiz a faculdade inteira, arrumei emprego na área com diploma falso, tá ligado? Por quê? Porque quem contrata programador não quer saber se ele sabe ou não a tabuada, quer que ele programa. E eu manjava de programar. Então eu nunca precisei ir lá buscar o diploma, o certificado e tudo mais. Só que no caminho tinha uma hamburgueria. E eu passei na hamburgueria e falei, cara, tá precisando de foto? Eu faço umas fotos assim, abri o notebook, olha, assim, e só tinha foto de gente, nem de hambúrguer, nem de drink, nem nada. Falou, mas confia, eu sei fazer. Cara, tá, beleza. Vim aí domingo, que às 15 horas eu vou abrir só pra você fotografar. Ele não abria de domingo, né? E aí eu vou abrir aí. Quanto que é? Eu falei, 30 fotos, 350. Foi o preço que veio na minha cabeça. Ele falou, tá bom. Eu falei, putz, e agora? Tem que fotografar. Agora tem que fazer mesmo o trampo. E aí eu tinha uma 50mm. 50.8, aquela. Com motor de foco quebrado. Tá ligado? Motor de foco quebrado, só funcionava no manual. Levei um tripé, porque eu não tinha luz, e fiz longa exposição dos hambúrgueres. Porque aí eu conseguiria fotografar em ISO 100. Mano, em F4. Sacou? A lógica. Ó, ninja. E aí eu fiz longa exposição, temporizador de 2 segundos. Puf. E aí ficou uma bosta. Mas o cara amou. Eu tava esperando que tivesse ficado muito bom. Mas o cara amou, eu fiquei imaginando mano. as pessoas passando atrás, tipo... Não, o cara amou, tá ligado? Porque pra mim era uma bosta, porque eu tava com nível técnico... teórico, né, na minha cabeça tão alto de tanto ficar consumindo coisas, sabe, estudando a respeito. Só que pro cara era incrível aquilo, porque ele nunca tinha visto aquela qualidade no hambúrguer dele. Uhum. Fez quadro, colocou, fez cardápio, fez não sei o que, pá, me deu o dinheiro em mãos assim. Eu falei, caraca, tá aqui. E aí o que eu fiz? Meu aluguel era 400, eu tinha 350. Eu falei, mano. E eu tava, tipo, formatando o computador pra ganhar um extra, tá ligado? Instalando um Windows pirata e cobrando, pacote Office mais R$20, pacote Adobe é 30, é mais difícil. E aí eu fui na rua de trás e ofereci pro concorrente. E aí o concorrente não tava, mas o sushi do lado o dono tava. Ele falou, o que você quer aí? Eu falei, pá, assim, pá, maneiro, pá. Eu falei, já meti uma dessa, eu era fã do André Pili no YouTube, tá ligado? Falei, mas eu quero vídeo, vamos fazer o seguinte, contrata meu vídeo e eu te dou as fotos. Porque eu queria muito fazer vídeo. Pode crer. E aí eu fiz de T3 e uma GoPro de uma amiga emprestada. Fiz um time-lapse da galera no restaurante. E peguei um drone emprestado, um Phantom 3 Standard. E fiz uns aéreos assim, ó. Já me joguei no meu primeiro trampo. Pá, mais 350. Falei, 700 conto em uma semana. Pai tá, ó, mano, esquece. E aí eu falo pra galera que me segue, mano. Eu falo, o que define o seu sucesso no audiovisual não é o quanto você sabe fotografar ou filmar. É o quanto você transforma em dinheiro. Porque se você não ganhar dinheiro, você vai ficar frustrado e vai abandonar a profissão muito rápido. Quantos, mano? Quantos que começaram no skate junto comigo não conseguiram dar esse próximo passo? Tipo, a gente que começa, tipo, esse lance do documental, o skate é documental. E aí, pra te passar do documental, ou vender esse documental, ou comercializar isso, ganhar de alguma maneira, mano, é muito difícil. O documental. A gente, lógico, tem que dar esse próximo passo para ir para uma marca, uma publicidade, alguma coisa como uma revista. Só que também esse passo é muito grande. Pô, eu faço umas fotos aqui e agora estou vendendo para uma revista. Eu faço umas fotinhas aqui e estou vendendo para uma marca. É muito difícil. E aí, por outro lado, essa maneira como tu começa é muito, tipo, ter a habilidade de fotografar e ter a habilidade de vender. Quando você era solteiro, você dava ideia nos outros, nas minas? Ideia, tipo, trocar ideia. Como vocês chamam aqui no Sul? É tipo assim, eu lembro que eu ouvi uma gíria, tipo assim, tá me... Trovando? Trovando. Trovava, você trovava? Mano, eu tipo, tô muito tempo com a minha Fora menina. do mercado, né? Eu tô muito tempo, mano. A gente tá há 20 anos Uhum. junto. Tipo, é muito tempo mesmo, assim, tipo, a pessoa... Por que eu tô perguntando isso? Porque assim, então, já nem lembro. Alguns filmmakers... Porque eu acho que negociação é muito parecido com flerte. E alguns filmmakers que não conseguem desenrolar em outros mercados é porque ele não prospecta cliente. Ele espera o cliente chegar até ele. Sim. Que é legal, se o cara tem um talento muito bom, vai chover cliente. Mas os que são excelentes e ganham muito dinheiro é porque além de ser muito bons, eles também sabem prospectar. Sabe tocar flautinha pra cobra ficar toda encantada? Entendeu? E eu aprendi a vender antes de aprender a filmar e fotografar.
Porra, isso é E por muito isso que importante. isso definiu boa parte do meu sucesso, mano. Só que aí entra outra parada também. Tem aqueles mano que flerta, mas é muito seletivo. Ah, eu só quero a mina se for... Ah, não pode ser tal altura, não pode pesar tanto, não pode ser mais alta que eu. E ele é assim pra cliente. O trampo tem que ter o nicho, tem que ter aquele jeitinho. Ah, mano, aquela- casamento não faço, tio. Ah, mas formatura, velho. Ah, mano, batizado, nada a ver, né? Não, mano, qualquer lugar que pagasse direito eu tava fazendo. E é bem parecido com a época que eu flertava, O que vinha, vinha. tá ligado? A regra é, Entendi. sendo justo, sendo dentro da lei, tamo junto, entendeu? E a minha Uhum. regra pra trampo é isso. Se é dentro da lei e é o que eu acho justo pra minha carteira, pro meu capital, eu tô pegando esse trampo. E essa que é a parada que boa parte da galera do mercado não entende. O cara, ele fica tipo, ai, mano, mas isso nada a ver no meu portfólio. Dane-se, só não posta, mano, mas pega o trampo. Só não posso. Porque ser filmmaker é você solucionar problemas. Na prática, no trampo do dia a dia, é solucionar problemas. Sou é... bonzão de corte, É fala que- aí, mano. Não, tá pronto, tem vários cortezinhos prontão, mano. Tipo, eu que tenho. E aí a gente entra com esse, tipo, paralelo meio contra, assim, que é do meu lado. A incapacidade de trocar ideia expondo, assim, tipo, sei lá, me apresentar. Tipo, eu sou uma pessoa tímida. Eu comecei a falar mais com a galera trampando, trabalhando. Tipo, quando eu saí, trabalhando no escritório, quando eu saí a filmar skate na rua, eu me soltei mais, assim, trabalhando. Eu sou uma pessoa naturalmente tímida, então eu tenho essa dificuldade de, sei lá, palestrar. É uma coisa difícil pra mim. E te ver, assim, tipo, trocar uma ideia contigo, a gente vê completamente oposto, assim. Tipo, mano, tu troca ideia com a pessoa que passar do lado da rua, tipo, já sai, já troca uma ideia, vai trocando. E pra mim é um treino isso. Tipo, Então, começar a fazer conteúdo no YouTube foi um treino pra eu conseguir falar melhor. Mas eu vou falar pra você que pra mim foi... Ainda é uma dor falar com pessoas. Dói. Porque eu não gosto de pessoas. Eu tô mandando a real, não gosto. Se eu pudesse, eu ficava só dentro da minha casa, entendeu? Sim. Muito mesmo. Eu não gosto, mano, de pessoas. Eu posso crer, falar mano. 3 vezes isso, mas é verdade, mano. Que bom ouvir E isso aí, também. porque, tipo, eu falo, ai, mano, não gosto de gente, é muito... Se eu pudesse só interagir com pessoas que já sabem como eu sou, é muito mais simples, porque elas entendem que se eu tô com cara feia, não é porque eu tô bravo com elas, às vezes só tô com fome, às vezes só não tô querendo pensando ficar em fazendo outra aquela coisa. expressão facial, tipo, ai, que legal, porque às vezes eu só não tô com o rosto cansado, não significa que eu não tô cansado de você. Eu só não tô cansado de fazer um rosto amigável, porque meu rosto não é amigável. Só que eu aprendi a fazer uma força muscular facial pra quando estou em ambientes assim e tal, e dar bom dia, boa tarde, boa noite. Só que assim, é uma energia embaçada que eu faço. Então por isso que eu amo atividades que são de solitude, como skate. Pra mim é uma habilidade de solitude, diferente do futebol, que eu dependo de uma galera. Sim. Eu dependo de uma convenção social pra fazer. Eu amava desenhar, conseguia fazer sozinho. Eu amo parar de editar minhas fotos ouvindo um podcast, eu faço sozinho, entendeu? Então tarefas que eu faço sozinho, eu me dou muito bem. Porque eu não preciso trocar com outras pessoas. E a habilidade de trocar com outras pessoas, e assim, não me entenda mal, mas estar aqui contigo vai me fazer depois eu ficar 30 dias em casa sem sair. Porque eu carreguei a minha energia por 30 dias pra ir lá e... Interação social, e eu gasto tudo aqui, minha energia, e eu volto pra casa e me toco de novo pra recarregar a bateria. Sim, mano. Pô, Sacou? e eu... Mas eu não sou tímido, eu sou Bem. introspectivo. Eu Tá, carrego minha energia ser- quando eu tô sozinho. Pode ser, Entendeu? acho que é assim que eu me sinto também. Em alguns momentos que tu falou, assim, eu tenho um sentimento parecido. E aí eu chego em casa, mano, e eu só quero, tipo, sentar num cantinho e ficar quieto, ficar quietinho, que eu falo. E aí, tipo, minha mina tem essa, tipo, assim, ela tá em casa e eu cheguei, então a gente vai trocar ideia. Então tem aquele momento de, tipo, me dá um tempo aqui ainda que eu preciso recarregar um pouquinho, tipo, foi tudo, não consigo conversar agora mais, preciso de um dezinho, de uma meia hora, uma hora, que é pra isso. E, enfim, mas é engraçado que eu não ouço tantas pessoas falando isso também, principalmente não comunicadores, como tu. E, enfim, É porque o benefício é muito melhor do que o ônus de me expor na internet. sim. Porque para algumas pessoas, ganhar, sei lá, $200 para postar um Reels no mês não vale muita coisa. Para mim é uma diferença absurda. Uhum.
E é uma grana muito boa. E formar uma comunidade é uma sensação maravilhosa. Tanto pro meu ego, quanto sentir que eu tô fazendo algum tipo de filantropia pra comunidade audiovisual. Porque quando eu comecei, tinha gente que negava conhecimento. Sacou? Então, o ganho é muito maior do que o ônus de eu ficar me expondo na internet. Porque tem um ônus também. E aí que eu já quero puxar o gancho. Eu quero que você faça suas perguntas, suas curiosidades sobre a minha relação com o Instagram. Que eu quero, de alguma forma, com as minhas respostas, te convencer a ser mais presente na rede social. Pode crer. Dúvidas que eu tenho em relação à tua exposição no Instagram. Isso? Tipo isso, a gente segue nessa linha. Tá, demorou. Eu acho que esse lance que a gente tava falando de bloqueio criativo é aquela coisa, mano, eu já falei isso. Eu já falei várias vezes. Eu já mostrei. Olha aqui, tô acordando, tô não sei o quê. A rotina. Então, tipo, não quero postar rotina. Mas ao mesmo tempo, beleza, postar sobre trampo, sobre uma edição que eu tô fazendo, não sei o quê. Eu meio que, mano, eu quero focar em fazer e não em mostrar. Mas tudo bem alguém ver. Tudo bem alguém me perguntar. Só que aí tem que alguém. A gente não tem, às vezes, como que tu tira essa energia pra, tipo, simplesmente, mano, eu quero externar isso aqui pra alguém agora. Qual a pergunta que você mais recebe de seguidores que não te conhecem pessoalmente? A pergunta que eu mais... Que câmera comprar? Você recebe essa? Tipo, que tipo de lente, sabe? Que tipo... Qual cliente que tu E tem? você qual responde essa galera? Quando me perguntam, sim, tipo... Geralmente eu mando o áudio, que é já, tipo, pra responder o máximo que eu consigo ali. Se eu parar pra digitar é um pouco mais complicado. Aí eu já mando o áudio. A minha resposta é, eu posso transformar em vídeo, mano? E quando eu postar eu te mando o link? Porque a sua dúvida pode ser a dúvida de mais pessoas. Toma. Hoje um cara perguntou, mano, você filma no manual? Mandei um Reels. O Reels deu usando a mesma lente que eu tava usando no trampo. Eu mandei sim e mandei outro mano. Mano, que lente é essa? Encaminhei o Reels. Mano, como que você faz pra pegar esses clientes aí que você pega? Link do vídeo no YouTube. E aí se não tem, eu falo, posso gravar um vídeo, mano, com a sua dúvida? Posso postar sua print da sua dúvida aqui no Instagram? Porque antes eu fazia o quê? Postava print e vinha a sequência de stories. Posso te responder nos stories? Só que stories é efêmero, né? E eu preciso de conteúdo cauda longa, que fica a longo prazo. Porque mais gente vai vir com a mesma dúvida, eu não vou querer fazer outro vídeo. Então, é um pouco disso. Acho que um pouco disso também. E aí, como é que faz? Transforma em vídeo, fala, pô, mano, posso fazer um vídeo disso? Posso te responder no YouTube? Essa semana eu vou estar, tipo assim, quinta-feira eu vou estar de boa no estúdio, eu faço um videozinho lá, pode ser? É isso. Você tá ajudando a comunidade, tem um retorno pra ti a longo prazo. Porque hoje eu entendi que a minha rede... Primeiro, né? Beleza, eu sou um comunicador, mas no momento que eu ficar milionário, eu vou deletar as redes sociais. Eu sou comunicador por ocasião. Porque eu entendi que isso tem os bônus que eu falei pra ti. O retorno é muito bom. E aí, se o Dourado me chama pra participar do Big Brother, já era, mano. Esquece. Aí eu não deleto nunca mais. Porque assim, os public que vêm depois de Big Brother... Porque teve uma mudança na minha vida dos 27 pra frente que eu virei uma chave do tipo... Eu não preciso agradar ninguém, tá ligado? Eu não preciso agradar ninguém. E aí, assim, eu ia tá cagando pra todo mundo na casa do Big Brother, tá ligado? E foda-se que o Brasil vai me amar ou vai me odiar. E talvez isso ia ser um diferencial pra eu durar mais de uma semana na casa, entendeu? Consequentemente, saio de lá e já saio com os publi, fechado. Do nada entrei em Big Brother, ó, que louco. Por quê? Porque eu entendi que, mano, comunicação é um ativo muito forte. Você foi dono de uma marca, você entende o quanto é valioso você ser um veículo de comunicação. Se você quisesse tocar na Rádio Atlântida a sua vinheta da sua marca de shape, você ia ter que pagar uma bala. Mas e se você tem um canal no YouTube tem o mesmo tanto de audiência que a Rádio Atlântida, só que só focado em quem anda de skate? Você quebrou a banca, mano. E a Ademáfia, o tanto de peita que o Ademáfia não vendeu, tá ligado? Boné, tá ligado? E o 3S Skaters. E o... Sabe, mano? E na época das bandas, que eu ia no show LB Vids. Tipo assim, e se você for seu próprio veículo de comunicação? Você já pula essa etapa, mano.
Demorou. E aí vai falar sobre coisas que sabe, que usa, né? Tipo, lente, câmera. Exato. Sobre o interesse mesmo, né? E aí eu vou explodir sua mente aqui. Vai, por favor. Eu sempre trabalhei, apaixonado por internet, sempre trabalhei com criação de conteúdo, bastidores de criadores de conteúdo. Já trabalhei no Papo Torto com o PC Siqueira, em alguns episódios, que o Papo Torto era o podcast que o PC Siqueira tinha. Aí eu trabalhei naquele Flow, do Flow Podcast, tá ligado? Enfim, trabalhei com muita gente, já fiz making off de videoclipe, Miss Isaac, uma galera, tava ali no meio. Estar em São Paulo é muito bom, que assim, é um WhatsApp, a galera tinha uns trampos muito loucos, assim, que você nem imagina vai estar em contato com uma galera muito legal. Final de 2021, fiquei zoreta por conta da pandemia, tive um burnout, fui internado, fiquei em coma induzido por 3 dias no hospital. Saí de lá, o psiquiatra trocou uma ideia e falou, mano, você tem que parar de trabalhar. Tipo, resumindo é isso, para de trabalhar que você vai pirar, mano. Inanição, para de comer direito, virar madrugada, privação de sono, abuso de álcool, tudo, sabe? Excesso de trabalho. Conclusão, excesso de trabalho. Isso era trampo com vídeo, com foto? Com tudo. Foto e vídeo, mas assim, tava tão bom entrar dinheiro, eu nunca vi aquele dinheiro, que eu achei que trabalhar mais ia entrar mais dinheiro. E não é assim a lógica, ela não fecha a conta. O que entra mais dinheiro é você delegar a função para você ter mais tempo livre para ter ócio criativo. Sim. Perfeito. E aí eu fiquei nessa, burnout, internado, tipo assim, SAMU, paramédico, feião assim, tá ligado? Loucão das ideias. E aí quando eu passei no psiquiatra, ainda meio dopado dos remédios, né? O psiquiatra mandou parar de trabalhar, a minha mina é manezinha. E ela morava comigo em São Paulo. E aí eu falei, o aluguel da nossa casa, tipo assim, o contrato de aluguel tá encerrando, vamos pra Floripa. E aí tem uma virada na minha vida que Floripa não tem trampo. Tipo assim, eu não tinha em Floripa os contatos que eu tinha em São Paulo. Que meu WhatsApp, ele, até hoje, eu vou pra... Por isso que eu não troco o número 011. Que até hoje eu vou pra São Paulo fazer trampo, mano. Pode crer. E aí não tinha. E Toda uma rede nova que tem que descobrir como que é naquela cidade, o que tipo de trampo rola. Eu tava, sei lá, 6 anos fotografando em São Paulo e eu tinha uma bagagem, uma reputação, tinha não sei o quê. E aí indicação, né? Essa parada de indicação já. E aí eu chego em Floripa, não tem nada. E eu falei, mano, ferrou, porque além do mercado da cidade ser menor, porque São Paulo é um dos maiores mercados do Brasil, eu sou um novo, que piora muito mais, né? E aí eu comecei o quê? Peguei formatura, peguei eventos sociais, trampos que não agregavam o meu portfólio, mas mantinham em movimento. E aí eu fui deixando o criativo de lado. Até a hora que eu falei, cara, eu preciso voltar a fazer o trabalho criativo. E aí o que eu fiz? Eu criei um produto que eu ofereço para restaurantes, produção de conteúdo para as redes sociais, e eu escolho exatamente um cliente que ele não é tão pequeno ao ponto de vender um X numa carrocinha na esquina, porque ele não está preocupado com estética, está preocupado com preço baixo para oferecer para o cliente dele, e nem tão grande como o Coco Bambu, ao ponto que eu não tenho acesso ao dono. Eu falo com o marketing, uma entendeu? produção muito maior que eles. E que é nível Brasil. E aí, entre esses dois, tem um meio termo, que é o dono de um bistrô, que cobra, sim, R$150 num prato, mas é ele que usa o Instagram e administra e faz os posts. É esse cara que eu quero. Ele tá prestes a precisar, terceirizar essa demanda. Não, ele já costuma comprar esse trabalho, só que ele paga pontualmente. E eu chego lá, apresento uma solução do tipo, você vai fechar um contrato de 6 meses e todo dia você vai ter um post novo para publicar no seu Instagram. E eu não sou um social media. Eu sou um acelerador de conteúdo. É a mesma coisa, mas assim, na prática, é você inventar um nome bonito pro seu trabalho para ele parecer super exclusivo, entendeu? É vender, acho que mais do que quantidades. Tipo, poderia falar, mas eu vou te entregar 50 fotos, vou te entregar 30 posts. 300, mas assim, eu tô entregando qualidade. Tipo assim, se chegar um carrossel hoje, com a legendinha pronta pra ti, top. Pá, tá. E aí você faz um food stylist, faz não sei o que, faz um vídeo bom, e aí você pega o cara na walk, sai no fogo ali, mexendo nos camarão e pá, em câmera ele mete 120 FPS. O cara pira o cliente. Pra fazer um Reels de 30 segundos, eu consigo fazer 10 numa diária. E aí hoje eu tenho, né, a minha mentoria que eu ensino a fazer 20 Reels num dia. Pode crer. Tá ligado? E é o produto que eu vendo pro cliente. Hoje não faço mais com restaurantes. Eu trabalho mais com, tipo assim, advogados, psicólogas, que é a galera que quer fazer pra aumentar a imagem pra ir lá palestrar. Aumentar a imagem pessoal, corte de podcast fake, essas paradas, porque rola, entendeu? Eu falo pro cliente, vamos fazer um podcast de verdade? E aí eu tiro os cortes?
Não, quero um fake, quero falar com a parede. Eu falei, então beleza, você quer falar com a parede, vamos falar com a parede. Que eu até proponho eu falar com ele, entrevistar pra ter... Pô, pra soltar essa relação até mano, de dúvida mesmo, né? fica até mais legal, entendeu? Mas tem cliente que quer mesmo fazer o fake. Que ele vem com o roteiro e ele olha pra um roteiro na frente. Ele, não, porque é a força do pensamento, que não sei o quê. Beleza, o cliente quer, a gente entrega, porque o filmmaker é um solucionador de problemas. Mas na época, que aí eu falei, quero voltar com isso, eu saí da formatura e comecei a trabalhar com isso. Eu batia nos restaurantes, na porta dos restaurantes, fazia inversão de risco, o cliente conhecia meu trabalho, e aí eu vendia um contratinho, onde eu cobro de 2 a 5 mil por mês, para fazer 2 diárias por mês para ele, e nessa diária eu produzo o mês inteiro de conteúdo para ele. Foto e vídeo. Eu viro uma solução. É isso. Tá ligado? É isso, ele te chama e vai acontecer aquela produção, aquele conteúdo. Tudo E aí o que acontece? Eu tinha uma estratégia muito boa e eu precisava validar ela, e nenhum cliente queria validar a estratégia, porque eles não acreditavam que ia dar certo. Qual que era a estratégia? Mais quantidade é melhor que qualidade. Nenhum cliente queria dar o braço a torcer. Não, que não sei o que. Quantidade é melhor que qualidade. Quantidade é melhor que qualidade. Por quê? Porque o Marquito Zuckerberg, o que ele mais quer é que você fique mais tempo viciado no seu celular. E se você, como produtor de conteúdo, me convencer a ficar 2 horas dando scroll no celular, ele vai te recompensar, te dar uma bonificação que é, toma mais engajamento, esse é o prêmio. Ai, que legal, você conseguiu fazer as pessoas ficarem mais viciadas em dopamina? Toma mais seguidores. Essa é a lógica. Ninguém queria fazer. Eu falei, eu tinha acabado de dar um workshop sobre criação de conteúdo, e os alunos falaram, só dá certo porque você trabalha com uns youtubers grandes. E aí eu falei no workshop, não vou esquecer, foi em junho do ano passado, eu falei, beleza, eu vou criar amanhã um perfil do zero seguidores, e eu vou bater 10 mil seguidores em um mês. Em um mês eu bati 50 mil. Foi essa parada que 100 estourou. mil em 3 meses. 20 milhões de acessos no meu perfil no Instagram. Pode crer. Postando todo dia, toda Todo hora. dia. Muita coisa, muita coisa. E aí eu comecei React, review, produto. Cara, eu comecei a derrubar vários mitos que tinham por exemplo, o mito tem horário pra postar. Postei 3 da manhã, 1 milhão de views. Não existe horário. Se postar 2 no mesmo dia, o segundo vai canibalizar o outro vídeo. Eu postei 15 num dia. Nada a ver. E no mesmo horário. Da 1 às 2 da tarde, 15 vídeos assim. Nenhum canibalizou ninguém, todos entregavam. Todos foram... E aí eu cheguei na marca de postar 25 por dia durante um mês seguido, tá ligado? Caralho, mano, tá louco, mano. Tipo, serial poster, assim, tipo... mano. E aí, tipo assim, em muita publicação, tá ligado? 150 publicações por semana, tá ligado? No Reels. Um volume altíssimo. E aí eu eduquei o algoritmo do Instagram pra só me mostrar no explorar coisas de audiovisual. Mulher seminua dançando, passa. Carro não sei o que, passa. Câmera sendo rigada. Opa, dá um like, salva, não sei o que, pra mostrar que eu quero isso. E aí, meu explorar só isso. Mas aí, deixa eu só entender uma coisa. Nessa época, nesse momento, que tipo, 15 vídeos no dia... Estamos no dia 23 de junho, exatamente há 1 ano e 10 dias atrás. Há 1 ano. 1 ano e 10 dias. Não tava trampando, então? Não tinha... A minha 6D tava quebrada, com o obturador, 180 mil cliques no concerto. Não tinha outra câmera para trabalhar. Meu aluguel tava atrasado, eu tava com medo de ser despejado. Tinha me divorciado da minha mina, hoje a gente voltou, mas assim, ferrado. Não sabia o que ia fazer da vida. E toda vez que algo dava errado, assim, nesse ponto, porque eu quebrei na fotografia umas 5 vezes seguidas. Quebra. Porque eu posso ser um bom vendedor, mas eu sou um péssimo administrador de empresa. Manter que é complicado, né? Fluxo de caixa e tudo mais, sempre foi muito ruim nisso. E aí foi a primeira vez que eu falei, quer saber? Dane-se. Sempre chegava no final do mês, eu vendia um drone, vendia uma lente. Amava minha 24-25. Amava minha 7D, tá ligado? Amava meu MacBook, Core 2 Duo, 13 polegadas, que acendia maçã. E eu ia vendendo. Porque eu falava, se tudo der errado, eu vou pra serviço braçal, que nunca falta, tá ligado? Só que eu tava num momento que assim, abri a geladeira, não tinha comida, ferrado, não tinha mais o que vender, porque a câmera tava no concerto, um orçamento de 900 conto, não sabia como que ia pagar, o aluguel era 1.000, que eu rachava com uma amiga minha, inclusive, que foi onde eu fui parar, assim, eu desesperado. Falei, quer saber?
Deus vai me abençoar. Não vou me desesperar. Vou Vamos. fazer a estratégia que eu imaginei que ia dar certo, pá. Tinha dado aquele workshop que eu falei. Aliás, eu abri o workshop para fazer um dinheiro. Ensinei as estratégias. Tive 3 alunos no workshop. Os 3 aplicaram e ganharam dinheiro com o que eu ensinei. Que é fazer conteúdo para terceiros, que era isso o workshop. Uhum. Tipo, a Kev que tava no workshop, ela aprendeu, pegou 2 clientes que era tipo loja de carro, tá ligado? Que ela manja de carro pra caramba. E venda de carro usado. Uhum. Cara, pegou 1.600 de um, 1.600 de outro. E ela tinha abriu um PJ, um MEI ali. E era a social media dessa galera. Os outros 2, uma das meninas, era um casal, uma das meninas era recém-fotógrafa, ela começou a aplicar isso também no modelo dela, enfim. E aí eu falei, vou aplicar pra mim, porque foi um desafio, né? Eu fiz a aposta pra eles, que eu conseguia crescer o perfil e comecei, mano. E aí, influência de Felipe Grimaldi, né? Reagindo a grafite, pichação. Eu falei, não tem ninguém fazendo isso no audiovisual. E aí vem uma das... Porque assim, foram várias estratégias aplicadas. Uma delas é o rage bait, que é você causar ódio na audiência, porque o ódio, ele engaja mais do que o amor. A pessoa com ódio, ela quer comentar. Ela compartilha no stories te xingando e ela só te dá audiência. Sim. E quando ela abre pra comentar, ela vem em loop, porque ela tá digitando um texto longo e o vídeo tá em looping. Sacou? São vários gatilhos que eu ativava. E aí, no Rage Bait, você tem que escolher uma pauta pra você bater. E aí eu falei, eu não vou falar sobre identidade de gênero, não vou falar sobre religião, não vou falar sobre pauta racial, não vou falar sobre política, não vou falar sobre futebol. Cybershot. Eu inventei que eu odiava Cybershot. Funcionou, mano. Eu adoro, eu tenho uma porrada em casa. Hoje eu coleciono câmera velha. Funcionou. E aí a galera vinha. Mas, quando teve aquela trend, tipo, uma moda muito grande de usar Cybershot. Usar Cybershot embalado, Mano, o jovem de hoje em dia, essa geração que não sei o que, eu inventei um personagem. A galera caiu, tá ligado? E vinham me batendo, tá ligado? Nos comentários. Arrebentando. Não, é da hora. E não batia, porque eu sabia que nem eu acreditava naquilo que eu tava falando. Eu dava risada e tava funcionando muito. E é uma câmera de brincadeira também, né? Mano, tipo, eu gosto, eu tenho mais de uma hoje. Hoje eu consegui comprar várias, eu acho mó legal. Eu tenho PowerShot, CyberShot, Coolpix, eu tenho coleçãozinha. E aí, começou uma galera a me seguir que entendeu o que eu tava fazendo e entrava na onda. Entendeu? O cara, tipo, mano, eu entendi a ironia, eu vou ironizar junto. E entrava na pilha. E a galera que, mano, eu entendi o que você tá fazendo, tô te seguindo já, que não sei o que, blá, blá, blá. E eu comecei a fazer amigos. E um dos primeiros que fez isso foi o Robson Minhoca. O Minhoca pegou e falou, mano, entendi o que você tá fazendo, mandou um direct. E mandou um vídeo dele, reage aí. E aí na hora que eu vi, cara, eu faço muito rápido os reacts, né? Fazia, né? Eu dei uma pausa. E eu falei, um monte de gente mandou isso aqui, ó. Olha só o que o Robson Minhoca fez, se liga nesse. Postei 1 milhão. Ele ganhou 3 mil seguidores, uma parada assim, de cara. Caralho. Ele falou, caraca, que da hora, pá. Mano, já tá ganhando dinheiro? Eu falei, não. Ele falou, mano, aqui, ó. Contato Kira da Holy Land, pede um microfone. Pá, me mandaram um microfone de... Ele, ó, contato da Minimal Club, pede umas camisetas aqui, ó. E ele começou a me explicar como funcionava. Falou, mano, já tá com 30 mil seguidores, mano, dá pra você pedir vários bagulho, pá. E ele também é de São Paulo, mas é meu vizinho em Floripa, ele mora em Floripa, né? Passou os toques, não sei o quê. E aí uma vez estava em São Paulo, peguei uma carona com ele de volta pra Floripa, ele, mano, comeu minha mente, explicou todo o beabá, ele falou, mano, você é um canal de comunicação muito valioso. Os caras querem pagar pra estar no seu bagulho, mano. Tá, precisando de um sofá em casa. Eu tô com um sofá de 5 mil reais, mano. Que eu mandei um e-mail. Mas aí mandou e-mail pra quem? Damier. É daqui do Rio Grande do Sul, inclusive. Tipo, direto, assim, pro marketing, Se você não consegue, veio o contato? Você manda um direct. Ô, queria falar com o Martin. Pô, queria fazer uma colaboração. Pô, não sou eu, fala com o Martin. Tem uns que te entrega de bandeja, mano. E tem uns que não? Não, e aí você vai protege. atrás, procura quem fez a publi, troca uma ideia. Porque assim, quem quer dá um jeito. E aí você vai. Se você quer muito aquilo, você vai atrás. E aí você vai atrás. E aí eu tenho um promptzinho que eu adapto para várias marcas, que o ChatGPT faz, eu não falo inglês, mas ele coloca em inglês, e eu faço Ctrl+C, Ctrl+V no direct da marca. Aí a Small Rig me responde, não é comigo, mas ó, toma o e-mail do Martin. Aí eu mando e-mail pro Small Rig, aí ela fala, troca uma ideia, 3 e-mails depois ela fala, o tracking do FedEx vai ser entregado aí. Eu falo, mas vocês vão cobrir a taxa? Eu pago a taxa e vocês me reembolsam no PayPal? Pode crer. É o flerte total nesse momento. E aí, também. te convenci a fazer mais conteúdo? Me convenceu, mano. Eu tenho
Porra, mano, deixa eu ver aqui. Tem gente no chat aí? Rolou? Eu tenho essa. Rolou aqui, tá rolando já. Daqui a pouco a gente abre. O pessoal pode perguntar aí no chat, daqui a pouco a gente vai dar uma interaçãozinha aí. Mas eu tenho muito comigo essa dificuldade que até é o título, tá? O título que eu botei aqui na live, que é tipo, mano, é videomaker ou youtuber? O que tu é? Hoje, eu sou videomaker ou eu sou youtuber? Eu sou uma pessoa pública, pública ou eu sou tipo um serviço, prestador de serviço que resolve problema? E eu fico nessa dualidade. Até porque o meu canal no YouTube ele não se monetiza. Tipo, entra uma grana ali. O AdSense é bem... A galera pensa que, gente, não dá dinheiro o YouTube. É tipo assim, você paga a internet do seu pré-pago no celular. É o que dá pra fazer, né? Sim. Puta. Anda na real mesmo. Agora. Mas é isso, tipo, a gente não a AdSense é muito pouco, assim. Então, o que acontece? Começa a aparecer, tipo, umas marcas mandando um equipamento, o outro e tal. Só que, mano, tipo, meu trampo é o que me dá sustento, é o que faz eu pagar meu aluguel, é o que faz eu construir uma casa, é comprar um carro. Então, vamos priorizar o trabalho. Então, prioridade do trabalho. Então, e aí o que acontece? O que me faz entrar nisso é que os principais clientes que eu tenho hoje me chamaram porque viram que eu postei um stories. Pô, legal, tá fazendo essa feira aí, eu tenho uma feira semana que vem, e daí da feira a gente foi pro institucional, do institucional a gente foi para um fashion film, e cara, a gente tá aí até hoje. Por que você acha que o cara que vai pra academia posta foto no espelho? Para conquistar. Enfim, então, eu conquisto clientes, né? Tipo, eu tenho meus clientes, pô, mas agora eu tenho que fazer... O seu story no evento é só foto no espelho, brother. E o cliente fala, porra, oi sumido. Tá livre hoje, pá? Quer fazer uma paradinha não? Que então no Pix. Entendi. É a mesma lógica, mano. Se você começar a analisar como flerte, a negociação comercial, ela é igualzinha, mano. Igualzinha. É a mesma coisa, é bizarro como tem semelhança, tá ligado? E não importa sua orientação sexual. Sim. Pode ser uma mina que gosta de caras ou que gosta de outra mina, é a mesma coisa pra ela também. Essa analogia que tu faz é com o flerte, como eu te falei, tipo, não tem Porque essa... é uma arte de conquistar. Quando você vai conquistar a sua dama, conquistar 20 anos com ela, o que você precisou convencer ela? De que você não é um cara, um serial killer, Sim, entendeu? maluco, né? Tipo, mano, eu vou ali comer um X, e se ele, no caminho do X, ele me esquartejar porque ele é um maluco? É isso? Sim. E aí você leva pra comer um X, ela fala, porra, ele foi um mau cavaleiro. Acho que eu vou dar uma chance dele me levar pra comer ali um sushi na semana que vem, ou de ver um filme no cinema. E você vai conquistando a confiança. Quando você pega um cliente, primeiro ele vai te chamar pra você fazer ali um after movie de um coquetel que ele fez. Depois ele te chama pra você fazer um institucional ali da fábrica dele. Daqui a pouco ele te manda pra Bahia filmar o bagulho. É a mesma coisa, mano. Tem cliente que você faz lua de mel com o cliente. Sacou? Nossa, que ele te apresenta pros familiares. Não é a mesma coisa, mano? É igualzinho. E aí, como você começa a entender isso, você entende por que tem pessoas que têm relações a longo prazo com clientes e também têm relações românticas a longo prazo. Com sua esposa, seu esposo, seu marido, entendeu? Porque elas levam a sério relacionamentos. E quando você vê um cara, por exemplo, que ele não tem filhos, não tem namorada, ele é um bom vivan, é difícil, pessoal, velha guarda, conseguir negociar com ele, porque sabe que é um cara meio difícil de confiar. Então já me falaram pra mim, falou, Cauê, você tem esposa e filha, mano. Você já passa uma confiabilidade. Se você tiver um carro sedã com uma cadeirinha de criança atrás, já era, você fecha o contrato no dia. Você aparecer com um Corolla, uma cadeirinha atrás, com adesivinho da familhinha assim, ó, nossa, já era. Eu assino aonde? Porque você parece um cara confiável a longo prazo, entendeu? Por isso que tem aquilo, tipo, mulheres saem com caras mais velhos, porque o cara mais velho tá procurando algo mais sólido, e o cara mais novo, ele quer body count, ele quer abater o máximo possível, ele quer número, ele quer quantidade. Porra, mano, pode crer. E hoje tu tá levando muito sério essa parada de conteúdo. Tu cogita, tipo, não filmar mais? Com certeza. Pra outros clientes? A minha referência hoje é o Pecalipe. Conhece esse mano? Não conheço. Ele é um mano que ele tem muito know-how de filmmaking. Ele usa uma FX3, toda rigada, pá, V-mount, matebox, o caramba. E faz,
TikTok. Ele é um TikToker gigantesco, papo de 1 milhão. Uhum. E ele fez até um Reels engraçado, depois eu te mostro. Dele mostrando ele rigando a câmera. E o público dele não sabe o que é isso. Ele fala, vamos montar a câmera comigo? E vai falando o que é, montando as paradas. E o público, tipo, mano, parece um Transformer, pai. Porque não é o público dele. Tá. E como é que ele... Humor. Só com uma qualidade técnica absurda, tá ligado? Sabe Tá. novelinhas de TikTok? Ele faz aquilo filmado em 4K 24. Log, não sei o que, e usa um filtrinho, você percebe, e faz um After Effects, aí ele vira um super-herói, vira um zumbi, vira não sei o que. Porque ele manja de fazer vídeo. Ele, tipo, profissionalmente, ele sabe tudo. Só que ele conta ótimas histórias em 30, 15 segundos, entendeu? E é assim que eu me vejo, mano. Porque eu lembro quando eu trampava na loja de skate, eu viralizei uma vez na minha cidade, eu postava no Facebook os vídeos. Uhum. E eu fazia uma brincadeira que eu gostava muito daquela, tipo, Telaclass. Sim, de você mano, dublar nossa, fora muito, do muito, tempo. muito. Aí eu fazia uns vídeos então. interagindo, eu era o cliente e eu era o atendente, e eu trocava de roupa. Sim. E eu gostava de me dublar depois e fazer um bagulho com a boca, e eu dublava fora do tempo. E eu fazia umas brincadeiras. E aí eu viralizei, um vídeo bateu 15 mil na cidade, isso em 2012. Cara, vieram pessoas comprar na loja porque viram um vídeo viral. E a minha patroa ficou meio, tipo, tá ligado? Ninguém botava fé. E eu falei, cara, eu sou bom nessa parada, mano. E aí eu imagino que hoje o próximo passo pra mim é YouTube. E aí eu falei pra minha mina, eu tô crescendo muito rápido, tô ganhando 1.000 inscritos por semana no YouTube. Eu bater 100k no YouTube, aí eu vou pro TikTok. Porque eu já validei uma estratégia de TikTok, eu não conto pra ninguém. Quando eu formatar ela, virar um produto, aí eu conto, mas assim, eu sei como viralizar no TikTok. Mas quando eu bater 100k no YouTube, eu vou 100k no TikTok. E aí depois Kawaii. Uhum. Aí eu tô numa loucura louca, assim, tipo, que eu falei, mano, dá pra viver desse bagulho. Mano, eu lembro que eu te conheci, foi nessa pira. Tu, pô, vi um vídeo teu lá no YouTube, aqui, papá, tô entrando nessa pira, tipo, não tinha nem, tipo, não estavam 500, 300 inscritos, uma coisa tipo assim, isso. bem pouco, assim. Deu, pô, que legal, mano, tipo, legal que tu viu meu vídeo, tipo, né? Pô, legal, e daí comecei a te seguir ali, ver também todos os conteúdos. Mas, e eu lembro que uma coisa que a gente falou nesse momento foi, mano, o YouTube é uma parada diferente, o tempo é diferente. Então tu vem num conteúdo que é 15 segundos, que é 10 segundos, cara. Que é o conteúdo efêmero, É a rapidão. explosão de dopamina. Só que o YouTube é outra velocidade. Mas aí tu já sacou também a velocidade do YouTube. Tu já foi nesse parada de, pô, vamos pro conteúdo lo-fi, o que importa é a mensagem. E a Exato. mensagem sem corte. E além da mensagem, como eu cheguei naquela mensagem. Porque eu percebo ali que nos vídeos tu começa a falar e, tipo, tu vai fazendo a conclusão, tu vai chegando naquela conclusão. Eu não tenho roteiro, mas eu tenho uma linha de chegada. E aí, como eu vou chegar nela, eu não sei. Entendi. Mas eu sou meio... Eu amo fazer umas piadas que o pessoal começa a achar que eu sou arrogante de verdade. Eu sou o Saramago do YouTube. Porque o Saramago... Ele tem essa parada, ele tem essa frase de Porque o Saramago, ele não sabe como os livros dele vão terminar. E ele só escreve. E aí no meio ele começa a ter umas ideias malucas. E se todo mundo for cego? E aí o chamado de ensaio sobre a cegueira. E ele vai indo. Tanto que os livros dele não tem parágrafo. É tipo uma linha inteira assim. Se você lê em voz alta, você fica sem fôlego, sabe? Tá, mas então tu é o Saramago ao contrário. Ao contrário. Eu sei onde eu quero chegar, não sei como. Entendeu? Tá. Muitas vezes eu me pego sabendo quando começar. E aí eu vou... Eu vou te dar uma aula agora, em poucos bora, segundos, como que você faz. Isso. Os primeiros 30 segundos do YouTube é a coisa mais importante do seu vídeo. A segunda coisa mais importante do vídeo qual que é? Ao final? A capa. A capa. Desculpa. Muito mais importante. E a terceira é o título. E o título, sim. O conteúdo. Desculpa, audiência, o conteúdo não importa. Porque se você passou os primeiros 30 segundos e eles correspondem ao título e capa, você fica até o final. Exemplo, MrBeast. Uhum. Tem na capa uma locomotiva caindo num buraco. E ele apontando pra locomotiva, assim, ó. E aí o título é, eu vou derrubar esse trem no buraco. Aí você dá play no vídeo, olha só, tô derrubando esse trem no buraco, e o trem cai no buraco. Ele já te entregou. E ele fala, mas antes eu vou derrubar uma Lamborghini, um Tesla, 2 motos, não sei o que, e tacar fogo num prédio. E ele faz tudo. Uhum. Porque ele não é clickbait, porque ele entrega. Uhum. Ele promete e entrega. E quando eu fiz o meu vídeo, que é o meu grande Ana Júlia, que é como fazer 15 mil reais por mês no audiovisual. Porra, esse foi agora, tipo, 2 semanas atrás. Tipo, um pouquinho mais, mas assim, é muito recente e ele... não, 15 mil views, tipo um bagulho assim.
os comentários são todos tipo, caraca, mano, você explodiu minha mente, realmente o bagulho... Porque eu entreguei o ouro, que é esse sistema recorrente que eu faço. Sim. A maneira que eu negocio, como eu ofereço pro cliente. O cliente pode pagar 3 mil numa diária, mas ele prefere pagar 1.500 por mês para ter essa diária várias vezes ao longo de 6 meses de contrato. Sacou? São vários gatilhos que eu entrego e eu ainda falo, ó, esse é meu orçamento que eu cobro, se quiser pode copiar. Tira print ou faz Ctrl+C. Pode copiar, pode fazer igual. Porque eu prefiro que o mercado cobre justo do que ter alguém cobrando quinhentão. Então copia meu orçamento, pode cobrar bem. Demorou. Que cobre até mais que eu. Melhor ainda, que aí já sobe, mano. Já vamos subir o mercado. Já tava complicado, como você falou, tava ali em Floripa, não tem muito cliente. Tipo... É isso, mano. Toque de caixa, vamos produzir. Porque o cliente, se eu chegar com o iPhone, que eu tava com o iPhone XR antes, chegar com o iPhone XR e entregar bem iluminado o vídeo, mano, pra ele tá bom. Porque o áudio é mais importante no vídeo do que o visual. E aí, tutorialzinho de YouTube, por mais que você tá mais tempo que eu, tutorialzinho é 30 segundos iniciais, capa e título. Sim. E o resto, você entrega conteúdo de valor. Porque se você não trair a sua audiência, entregar o que você prometeu na capa, ele volta. Não tem erro. Demorou. É que nem você ter uma hamburgueria, mano. YouTube é hamburgueria. Você promete que o lanche é bom, mostra a foto que o lanche é gigante, o cara compra o lanche, realmente é um X calota, tá ligado? Enorme, e pagou só 20 reais, mano. Ele fala, caraca, bonzão mesmo. Curti. E aí o cara volta, quando ele pensar em comprar comer um X, ele fala, mano, vou lá na hamburgueria do Rafa, o X lá é bonzão, sacou? Mas, bom, vamos chegar aqui no chat aqui, dar uma olhada. Eu vou no banheiro rapidão, mas eu espero ter explodido umas mentes aí. Pô, vai lá e nós já volta. E eu vou manter. Dar uma olhada aqui no chat, então, pô, tem uma galera ali, mano, 53 assistindo. Pô, tem 53 pessoas assistindo. Galera, pode colocar aí alguma dúvida, sugestão, perguntas, estamos aqui para trocar essa ideia. Toyota nota nós. Toyota nota nós. Manda aí um carrinho para nós ficar usando, testando. Aulas, salve brother, esse papo tá irado pra caralho. Não esperava por essa, né, vai dizer. Quem aí tava esperando? Do nada, eu tava aqui no Stories hoje de manhã e o Cauê tava... passando aqui numa cidade aqui perto, e aí, mano, chamei ele, e aí, como é que vai estar aí de noite? Vamos, bora. Chegou aqui, a gente trocou uma ideia, gravou o canal dele pro canal dele, e agora eu já tô meio confuso, se eu não sei se a gente falou no começo dessa conversa, ou se foi no fim da outra. E aí eu tô tipo nessa, tá, mas a gente falou dica de filme aqui? Não deu. Não, só no outro papo. Não, mas tipo, minha cabeça ela é duas conversas assim, completamente para um lado diferente, tô com dificuldade de processar. Mas aí a galera tá, deixa eu ver aqui o que tem. Vocês são brabos, live foda, Rafa, vai ficar gravando para rever depois? Vai ficar gravado, de repente tá editado depois. Ou senão vai ficar aqui mesmo, já era. Conteúdo lo-fi, passado aqui, pegando as dicas com o Cauê sobre... Não dá tanta bola, assim, mas é desapegar um pouco de algumas coisas. É porque existem alguns conteúdos que faz sentido. Sim. Esse conteúdo, ele ser de uma maneira lo-fi. E aí a gente vive fanzines. Você foi um cara dos fanzines. Sim. E o fanzine ele é um baixo custo de produção, porque a mensagem ela é mais importante. Eu fui o cara que fiz fanzine porque, enfim, achava que era punk, então era sempre xingando alguém que estava no poder. E aquilo era mais importante do que, de fato, a impressão ser premium. Era uma sulfite xerocada e desenhos feitos à mão com uma Sharp. E vá cópia daquilo ali depois. Porque aquele conteúdo merecia aquele tipo de atenção. E aí vira estética. Tem isso, mano. Tem isso, né? Tem isso do conteúdo realmente ser... Ele só precisa ser de uma maneira que dê pra usar ele. Usar. É ler, é ver, é ouvir. No podcast a gente assistia programa em rádio, a gente não queria ver os caras, a gente só queria ficar ouvindo aquela pretinho básico, não sei se chegou a acompanhar um pouco. Cara, é pelo Spotify, né? Porque eu não sou daqui do Sul, mas pelo Spotify eu comecei a ver porque eu fiquei curioso. Mas a minha avó, ela sempre fazia comida e lavava louça ouvindo rádio AM. Era sempre Eli Correia, do mesmo jeito, tinha bloco, tinha um merchante, a mesma coisa. E aí, por isso que a galera, tipo assim... já vou deixar claro uma coisa. Se você vê um vídeo de uma lente
um monitor, uma bateria V-mount que seja no meu perfil, um LED, Bowens, eu ganhei. Eu não faço nada que eu paguei. Nada. Porque eu entendi que eu sou um veículo de comunicação. Tem que se dar o valor, no caso. Exato. Hoje eu tenho uma Sony ZV-10, um kit de lente, até a Sony eu ganhei. O meu iPhone foi ganhado. Tudo que eu tenho hoje foi ganhado. Louco, né? Louco. Eu tava te contando que eu não tinha nem a Canon 6D. É. Quando eu ganhei uma graninha, tirei ela do concerto e vendi. Tudo é ganhado. Tudo, mano. Eu aprendi a entender que eu sou um veículo de comunicação. Sacou? Isso é um valor absurdo pra uma galera. O meu vídeo mais visto no meu perfil tá com 22k, e aí eu falando, e é uma capa, eu segurando um MacBook M1, escrito, mais barato que o Windows. Que de fato eu tenho vários argumentos pra convencer porque que o M1 é mais barato que o Windows, da mesma potência. Ah, sim, sim. Sacou? Sim. E eu faço uma chamada pra ação pro meu patrocinador, que me deu o iPhone. Todo dia ele falou que todo dia vai 5 pessoas chamar ele no WhatsApp pedindo orçamento. Em um vídeo que eu postei há 3 semanas atrás. Tá Esse é o ligado? poder Da comunicação. da comunicação e desse momento no Instagram teu. Do YouTube, que foi Do YouTube já. Foi o YouTube, mano. YouTube eu tô com 5.400 inscritos, mano. E eu tô levando pessoas pra comprar com o meu patrocinador. No Instagram eu consegui converter as vendas do meu patrocinador quando eu passei de 100 mil seguidores. No YouTube eu não preciso ter inscritos pra converter. Porque eu tenho mais tempo de tela e mais tempo captando sua atenção. Por isso que o público, aí eu vou falar dados de pessoas que trabalham em agência de publicidade. O lead mais caro da internet é lead de podcast. Porque o público consome horas de um programa de podcast. Sim. Ele é um público mais qualificado do que um público que consome em rede vertical. Isso podcasts em áudio, tá? Que tem, assim, eu sei de bastidores de preços caríssimos de publicidade, podcast que é só em áudio. O próprio Café Brasil, o Jovem Nerd. O Jovem Nerd eu sei que ele cobra de 500 a 1 milhão numa publi. Tem isso. E os caras é só em áudio, mano. Tem isso, mano. E falar em áudio e vídeo, olha como o videomaker é uma desgraça. 3 comentários aqui falando, pô, a live tá em log. A live tá em log. Pô, galera, faltou o loot. Faltou o lootzinho. Olha que desgraça. Eu tô tentando ser low-fi, bota o bagulho em log e os caras reclamando que tá em log. Mas os 3, acredito que os 3 sejam filmmakers, né? Com certeza, mano. Tipo, lógico. Já sabe que é log. Então. É foda, mano. Pô. Porque se fosse um cliente seu, por exemplo, o comentário seria de sabe, pra um outro caminho, entendeu? Se fosse um cliente seu, o comentário seria para outro caminho. Não, lógico. Entendeu? O meu cliente ia estar falando, pô, sei lá, o áudio ou até uma conversa, né? Tipo, tem cenário, os caras nem iam ver cenário. Nem vê cenário. Ele só quer ver a ideia. O que tem. E aí essa que é a Qual parada. Que é a proposta? É você entender, tipo assim, pra quem que você tá falando. E aí entra outro fator. Eu dei uma entrevista pro Fotologia Podcast. Eduardo Vanassi, ele é daqui do Rio Grande do Sul. Se eu não me engano, ele é de Bento Gonçalves. É um grande, assim, olha que louco, não sei se você sabe disso, mas os grandes fotógrafos padrão AAA de casamento são de Bento Gonçalves. Curiosidade nova aí. Sabia disso? Não. Fotógrafos que já cobraram, não sei se hoje em dia ainda é assim, 6 dígitos num casamento. Casamento, tá? Fulana Bravanel, neta do Silvio Santos, Bento Gonçalves. Tem que ser caro, né? A galera, assim, não que só fotografam ali, mas sai dali. A nata dos fotógrafos que cobram caro saem de Bento Gonçalves. É muito louco. A nata dos fotógrafos de moda saiu uma boa parte de Balneário e Florianópolis. E Floripa. A nata dos fotógrafos de publicidade, fotógrafo que eu falo de comercial, né? De fotografar audiovisual, São Paulo. A nata do skate, uma época, foi Nordeste, fortíssimo, São Luís do Maranhão, tá ligado? Então, assim, tem regiões do Brasil que é mais fomentada um eixo do audiovisual. Mano, formatura é Paraná. Cascavel e Moarama. É os maiores fotógrafos de formatura. É uns caras muito ninja. Muito ninja. Formatura. É bizarro. Por que eu sei isso? Não sei. Mas é bizarro. Pô, construção, Balneário também tá... Tá ligado? Muito. Pô, construção. E aí eu dei entrevista pro Eduardo Vanassi no Fotologia. E ele falou, e aí, mano? Cresceu o Instagram? Choveu o trabalho? Eu falei, não, mano. Porque pra chover trabalho pra ti, você tem que fazer o seu conteúdo pro seu cliente.
E desde o começo eu sabia que eu queria criar pro fotógrafo. Entendeu? Eu foquei meu conteúdo no fotógrafo. E aí vem pessoas mandando dúvida, tipo, mano, tô com dificuldade, eu queria criar conteúdo pro meu cliente. E aí, inclusive, hoje eu recebi direct disso. E aí, deixando bem claro, quando me mandam áudio e vídeo no direct, eu falo, desculpa, não posso ouvir, manda em texto. Porque, assim, não existe ideia única o suficiente que não pode ser digitada. Não existe isso, tá ligado? Toda ideia pode ser digitada. Uhum. E, às vezes, o cara, quando ele digita, ele se responde a pergunta. Então, já faço um filtro Sim. ali. E aí, quando ele digita, ele fica mais claro pra mim, que às vezes ele também tá, tipo, numa viagem, tipo assim, muito divagando e tal, ele demora, faz muito, então, ele digita e ele falou, como eu faço pra conseguir mais clientes produzindo conteúdo? Eu não sei que conteúdo eu faço pro meu cliente. E aí eu falei, faz a dúvida do seu cliente em vídeo. Você só para de fazer quando sempre que chegar cliente, você tem um vídeo pra enviar pra ele que você fez. Com todas as dúvidas que ele tem. Exato, mas sempre vai ter dúvida nova. Sim. Nunca vai estar todas sanadas, entendeu? E é isso que eu falei pra ele. Falou, quem é seu cliente? Vamos supor que ele atende só barbearias, tá ligado? Ou, por exemplo, o exemplo casamento que eu falei, noivas. A noiva pergunta, e o pré-wedding? Pode ser na praia? Eu tenho que fazer o cabelo? Você tem maquiadora pra indicar? Tudo isso é Tudo conteúdo. isso vira Cada conteúdo. pergunta dessa é um conteúdo. Não gosto de falar com a câmera. Faz um carrossel no Canva. Tem um monte de IA que faz pronto o carrossel pra você. Faz com IA. Pega um carrossel, pronto, esclarece dúvidas. E aí coloca uma foto sua assim com a câmera. Eu preciso de maquiadora, não sei o quê. E faz, mano. Porque você tem que entender que seu Instagram, se você quer trabalhar como prestador de serviço, ele tem que ser um saque. É que a galera não entra mais em site hoje em dia. Mas quando entrava assim em site, a gente procurava o FAQ, que eram as dúvidas frequentes. Então você transforma num FAQ o seu feed do Instagram. E aí todo o cliente que chegar, você envia. Eu quero ser... Cara, eu vou falar isso, vou ser arrogante, beleza, tá tudo bem, você não precisa me seguir, mas eu tô sendo verdadeiro. Pelo menos isso. Eu quero ser o maior influenciador de audiovisual do Brasil. Toma. Porque eu quero ser conteúdo de entretenimento. Uhum. E isso que daí expande mais ainda. Mais ainda. Porque se eu ficar muito técnico, eu limito. Se eu viro entretenimento, eu expando. E aí a minha meta hoje é conseguir uma estabilidade de tempo, porque o meu problema não é mais dinheiro hoje. E não é porque eu tô rico, é porque eu vivo bem com pouco. Se eu pagar as contas e comer sushi no final de semana, eu tô feliz. Não tenho a pira de ter uma Ferrari. A minha pira hoje é ter tempo, e eu não tenho. Quando eu for rico em tempo, aí sim eu vou fazer só o Reels do que eu quero. Eu não preciso fazer porque a marca me mandou uma lente. Eu vou fazer porque eu quero falar da lente. E aí que eu mudei o jogo. Marques Brownlee. Conhece, mano? Não tô ligado. Ele é o maior canal de review do YouTube. E o mano faz review de produto. A paixão dele é fazer review de produto. E eu amo o conteúdo dele. Porque como ele não tem rabo preso com ninguém, ele fala mal. Lançou hoje o iPhone 23. A Apple mandou. E ele acha defeito e ele fala mal no que tá errado. E a Apple mandou pra ele. Sim. E as marcas continuam mandando porque o cara é o maior veículo de comunicação do mundo, botando defeito nos produtos deles, tá ligado? E é engraçado, o cara vai no lançamento do iPhone, ele vai com uma head no ombro. Ele tá com uma Komodo no ombro aqui, ó, segurando o celular, mó engraçado, mano. O cara fazendo vlog de head. Só que é isso, a paixão do cara é essa, mano. Fazer review de produto, entendeu? Hoje é uma empresa, tem editor, tem o cara que faz a thumb, tem o cara que faz o After Effects, e ele só... Tem quem faz o roteiro, ele só senta na câmera e fala. Eu quero chegar nisso. Se eu ficar só falando pra fotógrafo, eu não consigo. Eu preciso também focar num nicho grande. E o nicho grande é eu virar entretenimento. Porque hoje eu assisto canais de entretenimento que não tem a ver com o que eu gosto. Porque são entretenimento. Porra, mas é um canal, né? Foi filmado, foi... Casa TV, foi mano. editado, foi... Tá ligado? A linguagem é essa, né? Sim, mas tipo assim, eu não gosto de futebol. Mas eu assisto um Casa TV. Eu nem piloto moto, mas eu vejo os react dele do X-Racing. Sacou? Sim. Porque ele é entretenimento. Ele não tá falando, mano, olha esse carburador do carro, que não sei o quê. Ou tipo assim, mano, olha o giro da 125. Claramente faltou um escapamento esportivo. Não, mano, ele não tá pensando nisso. Ele tá me entretendo enquanto eu almoço. E eu quero isso. Hoje as pessoas me assistem tomando café e lavando louça. É isso que eu quero. Quero estar no máximo de casas possível, passando na televisão ou no celular, ou, tá ligado? Por isso que eu não falo palavrão no meu canal. Entendi. Porque hoje eu assisto canais tipo assim, adultos que eu falo assim, que falam, sei lá, tô assistindo o Investidor Sardinha, o Raul Sena.
Eu evito assistir ele quando tô com minha filha, porque ele fala palavrão uma vez ou outra. Casé, eu não vejo mais. Fala muito palavrão, tá ligado? Mas eu vejo um Pô, Leo e eu Nil acho- 50. Porque por mais que minha filha tá ali fazendo outra coisa, ela tá ouvindo. E aí eu me preocupo com isso. Se algum outro pai que nem eu tá assistindo com a filha do lado, o filho do lado, eu não quero que tenha um palavrão, porque ele consegue dar play na TV da sala. E aí na TV da sala vai. Ah, se eu chegar na sala das pessoas. Hoje, a maioria me vê no computador que eu vi. Já achei legal, melhor que o celular. Aham. Mas se eu chegar, a maioria me vê na TV, aí eu estourei, mano. É o que eu quero. Virar um Pode conteúdo crer. pra se ver na televisão, na Smart TV. Tá ligado? E aí trampar só com isso. Tipo, Só fazer isso. o seu próprio conteúdo, ser a sua própria rede, assim, tipo. Gaveta, mano. Ai, o Gaveta tem O muita Gaveta era coisa, produtor né? de conteúdo pro Jovem Nerd. E antes disso ele trampou na Sigus Fly. Ele era tão bom no que fazia que o Jovem Nerd falou, mano, você quer qual o seu salário na Sigus Fly que eu vou cobrir pra você trampar só pra nós? Porque ele fazia em paralelo, virava madruga e, tipo assim, às vezes atrasava a entrega. E aí o Jovem Nerd falou, a minha proposta é, eu cobro o seu salário pra você trampar só pra nós. E aí ele começou a contratar gente, virou uma empresa. Chegou um momento que ele passou o Jovem Nerd pra A24, que é um estúdio que tem o mesmo nome daquele estúdio gringo. Não, tu falou, pô, como assim? Né? Ensinou os caras como ele fazia, porque tem uma linguagem específica pro canal Jovem Nerd. Uhum. E hoje os editores dele só editam ele. E ele é menos editor por causa disso? Pergunto pra você, ele é menos editor por causa disso? Pior é que não fico. Pior Ele que não é, tá ligado? Ele é incrível, o maluco manja muito. E agora ele fala do quê? Fez um vídeo sobre o Mario Kart. Fez um vídeo de The Last of Us. Aí fez um vídeo sobre... Porque antes ele só falava de edição. E aí ele foi, ó. E eu vou fazer o topo de funil ao contrário, moleque. Daqui a pouco você vai ver eu do falando... real, do meio do negócio vai ampliando. Entendeu? Daqui a pouco eu tô falando dos bastidores de adolescência, só que com uma linguagem tão fácil de entender pro público comum que não sabe o que é um plano sequência. E eu explicando aquela lógica, o quanto é complexo pensar em vários balanços de branco e, sabe, e fotometrias variadas de ambientes, e não tremer a câmera, e se tremer também é uma linguagem. Que daqui a pouco eu tô fazendo um vídeo que, tipo, o do Gaveta, sobre o novo Veo 3, daquela IA que a galera tá usando pra fazer publicidade. Pode crer. Assim, tá aqui, eu deixei claro, tá aqui na mesa o que eu vou fazer. Em momento Tá algum aqui todo pode o falar plano. que foi sorte, porque ó, deixei registrado, mano. Mano, tá tudo. O plano do moleque tá todo aqui. Tipo, depois Alice é só. no País das Maravilhas. Vai Ela chega acontecer. e ela vai- fala com aquele gato maluco fumando narguile, pra onde que eu vou? E ele fala, pra onde você quer ir? Ela fala, não sei. Ele fala, então qualquer caminho serve. Como eu sei onde eu quero ir. Tá. Tá, te entendi. Te entendi. E. Beleza, isso é o caminho, isso é o destino. Hoje tu tá fazendo trampo, tá aqui. Tipo, vamos tipo, cortar a conversa. Tipo, foi ali no máximo a gente deu o teu plano. Agora tu tá fazendo tipo trampo de vídeo. Tá aqui. Conta um pouco, acho que. Hoje eu trabalho com sistema recorrente. Eu dei um É um- nome pra esse método, sistema recorrência eu dei um nome Uhum. pra isso. Sei lá, vou patentear qualquer dia ou não sei. Se tenho vontade Acho também. acho que tem alguma coisa com recorrente com o Rafa Donofrio, acho que. Pode crer, deve Tem ter, alguma coisa deve assim ter. parecida. Então mudo pra recorrência, sei lá. Mas enfim, esse é o teu, tá ligado? Tipo, ele é o teu, ele tem nome. Sistema Cauê tipo, Passa, registrar. É, meto pô, meto sei meu lá. nome e resolve. Tipo, programa Silvio Santos. É isso, mano. Tá, mas aí, beleza, eu acho que é um cliente que tu já atende lá, já faz em Floripa esse trampo. Então, eu comecei com os restaurantes, como eu te disse. Tá. E aí eu comecei, chegou um momento que eu tinha 4 restaurantes consecutivos atendendo eles. Só que eu gosto de fazer algo que eu amo e eu não amo fotografar comida. Tá. E aí eu comecei naturalmente me esquivando aos poucos. Hoje eu tenho só um cliente que é a Casa do Sushi, que é do ramo gastronômico, que eu amo trabalhar com ele, porque ele me dá uma liberdade artística. Beleza. Ele é um cara que ele é do marketing digital, ele faz um tráfego pago ferrado, o cara manja muito. O cara coloca 70 clientes todo dia na casa dele pelo tráfego pago. Estar em contato com esse cliente é muito mais valioso do que o dinheiro que ele me dá. Uhum. Estar perto dele. Eu cresci profissionalmente de estar perto desse cliente. A relação que eu tô criando com ele é muito boa. Só que eu comecei cada vez mais a trabalhar com pessoas. E aí entra uma sacada que é... Hoje a marca que eu trabalho é a primeira marca, né, fashion,
que eu pego junto com a minha mina. Porque minha mina começou a se apaixonar por fotografia quando me conheceu. Porque eu vi algo nela que eu falei, mano, você tem um olhar artístico muito forte. Você precisa fotografar. Ah, eu não sei mexer na câmera. Coloca ela no automático. Porque quem mexe em câmera é técnico de câmera. Fotógrafo, fotografa. E aí, vem lá, eu comendo na mente dela, tipo, mano, você vê o Abstract do Netflix, o episódio do Platum, ele fala, eu não sou fotógrafo. Eu sou retratista, eu sou artista. Ah, por que você não é fotógrafo? Ele fala, porque se eu for fotógrafo, eu tenho que saber fotografar joia, fotografar não sei o que, fotografar arquitetura. Eu não sei. Só sei fazer retrato. E eu sou um artista. E aí entendi a parada. Ser Muito fotógrafo bom, não é mano, saber você- de ISO, de exposição, é você saber fotografar. Seja lá qual tipo de fotógrafo que você é. E ele faz há 30, 40 anos, sei lá, a capa da revista Time. Porque o cara é muito bom em fazer isso. E eu falei pra ela, você é muito boa artisticamente. Ela já pintou, ela já teve marca própria, teve brechó, já fez upcycling, já, sabe? Ela é um hub de ideias e vontades e faz coisas manuais e a casa, ela decora a nossa casa e tem a personalidade dela na decoração e as tatu que ela escolhe e a artista que tatua ela tem o mesmo gosto. Você é uma artista. A câmera é uma ferramenta pra você, é mais uma expressão artística sua como É artista. mais uma comunicação, uma forma de comunicar. Ela foi stylist de uma cantora grande que fez DVD, sabe? Pra um videoclipe, desenhou look, croquis, foi lá na costureira, encontrou fornecedor, desenhou peças únicas. Ela é foda. E aí eu falei assim, fotografa. Começou a fotografar, ela falou, vou fotografar só o que eu quero. Então ela só fotografa moda. E aí eu ensinei ela como transformar aquele cliente de moda, que ela fez um editorial, em um cliente que vai ter todos os meses. E esse é o primeiro cliente que a gente tem juntos. E por isso que eu vim pra cá, pra Novo Hamburgo. Pode crer, mano. Porque esse cliente gostou da gente, a gente tem uma relação agora muito de amizade com o cliente. E aí, o cliente falou, pô, vamos lá conhecer a fábrica com nós? E a gente vê o que a gente cria lá de conteúdo também na fábrica. Vim conhecer a fábrica, conhecer o polo industrial, e aí ver um sapato sendo feito, desde a pessoa, eu filmei, desde a pessoa fazendo o tecido até o que coloca a sola e finaliza. E achei muito louco, tá ligado? E hoje esse é um dos nossos clientes, é por isso que eu vim parar aqui. Mas a meta é, num futuro, eu ter uma empresa com terceiros e funcionários que só atendam a mim mesmo. Tá ligado? Que atendam o veículo de mídia Cauê. Porque expandiu minha mente quando a Realme, que é um celular concorrente da Xiaomi, lançou um celular e me convidou, me pagou minha passagem, hotel pra ir pra São Paulo pra inauguração. Falei, mas por que eu? Porque eu fiz um react que viralizou, de eu reagir num celular deles. Pô, não precisou nem encostar no celular, né? Tipo, não precisou nem ter ele fisicamente, não comprou nem nada, só Tá reagiu. ligado? Porque eu fiz o que tinha nas mãos. Por que eu não posso ser um canal de tecnologia que não tem o produto? E aí eu fui pra São Paulo, eu tive contato com o Jackson, que ele é do canal Tecmundo, 700 mil inscritos no canal, o cara tem mais de 10 anos de YouTube e ele vive de YouTube. E aí eu fui no estúdio dele lá em Floripa, 20 funcionários. O cara, nem o roteiro, ele senta, o roteiro tá pronto, tá lá o produto, ele faz review. Como ele usa o produto? Ele tá sempre viajando pra lançamento de produtos. TV da LG, ele vai. Lançamento Samsung Galaxy Tab, ele vai. Não sei o que, ele tava no Japão agora, tava em Paris, tava não sei aonde. Geladeira Brastemp, ele vai. E aí ele tem que fazer o review do Samsung Galaxy, ele leva na viagem, sai fotografando. E na viagem, ele fez lá no cruzamento de Shibuya. Ó, vou testar o zoom aqui e fez. E manda os editores, vai lá, testa, faz. Já edita, já faz a thumbnail, já posta. E aí o comercial já entra em contato com as marcas pra fazer, ó, eu tenho uma TV de vocês aqui, quer anunciar? E eu falo onde comprar a TV. Tá, falou com a Magazine Luiza, quer anunciar aqui? Eu falo pra buscar aí na Magazine. Entendeu? O cara é uma estrutura que se retroalimenta, mano. Só que ele começou no quarto dele falando, olha, esse celular aqui é maneiro e tal. E aí ele foi dividindo com a parte do Nema. Deixa eu ver. Vai lá, vai que seja Oi, meu alguma amor, tô coisa. terminando aqui, ó, tô ao Aí, vivo. ó. Tá ao vivo. Estamos ao vivaço. Mas tudo bem. Pô, mano, que louco isso e perceber que tu tá, tipo, focadão nesse caminho. Porque Mas, desculpa, tu tá focadão nessa parada.
No lado da fotografia, do vídeo, tu também, tipo, procura e pesquisa, assim? Tipo, o lance de, sei lá, fazer uma foto muito diferente, fazer algo... Enfim, tipo, tu busca esse aprimoramento ou, tipo, tá, já tô de boa aqui e eu vou só focar para esse outro lado mesmo? Tem a curva do aprendizado, que quando a gente pega algo no início, a gente aprende muito rápido aquilo. Por exemplo, eu sempre achei um saco o violão. Chato demais. E aí eu entrei numa pira com um amigo meu, eu falei, Zé, é chato. Ele falou, é chato porque você não sabe. Eu falei, tá, eu vou aprender e vou provar que é chato. E eu peguei um violão emprestado e eu fiquei 2 semanas no YouTube e aprendi a fazer a introdução do Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Eu falei, chato. E coloquei o violão de lado, sacou? Chato. Porque cada música que tu precisar fazer, tu vai ter que aprender e passar todo aquele tempo. Não... Porque o prazer não tá na linha de chegada. Tá no caminho que você faz até lá. E eu não senti prazer naquele trajeto. Sacou? E na fotografia eu senti muito prazer e ainda sinto em aprender. Só que eu tô num platô que eu levo 1 ano pra aprender algo novo na fotografia. É muito demorado. E aí agora eu comecei uma saga no meu perfil do Instagram, que é de fotógrafo a filmmaker o nome. Que aí os meus seguidores me acompanham me tornando filmmaker. Pode crer, tem isso. Que aí foi uma satisfação de aprender algo novo. Eu filmo, já tem uns 5, 6 anos que eu filmo. Mas só esse ano que eu me considero um filmmaker. Porque eu nunca... Tipo assim, chegou o trabalho de foto que eu falei, não. Foi só esse ano que eu fiz isso. Eu ainda era um fotógrafo que filmava também. Tá. Hoje eu só filmo. E aí, entre outros fatores pessoais psicológicos, que é, eu comecei a odiar a fotografia por conta de trabalhar com fotografia de formatura. Porque não tinha liberdade artística. E aí eu ganhei tanta grana, não que eu fiquei rico, tá, gente? Mas assim... Pra quem não tem nada... Pra quem não tem nada, aquilo era muito dinheiro. Eu mobilei minha casa, tinha acabado de mudar a Floripa, não sei o quê. Só que é uma receita de bolo que você repete. São 200 formandos numa formatura. E aí, semana que vem você viaja pra Campo Grande. Daí depois você viaja pra Cascavel, depois você tá no Rio de Janeiro, depois Vila Velha, no Espírito Santo. E é a mesma e fazendo coisa a mesma coisa, 200 formandos de medicina. E a mesma galera... 98% branca, e fazendo a mesma coisa, tá ligado? E ouvindo a mesma história, as mesmas músicas tocando lá no baile de formatura deles. E aí quando eu ia fotografar, eu não queria pegar na câmera, porque é trabalho. E aí hoje eu tomei a decisão que meu trabalho é vídeo, eu só fotografo pra mim. E aí eu voltei a fotografar. Eu tenho uma Fujizinha, pego a Fuji, JPG, simulação de filme, fone de ouvido, fotografo meus bagulhos, fotografo minha filha, Google Drive, ninguém vê as fotos. São só minhas. Tá ligado? Mas pesquisar ativamente, eu transferi essa energia pro vídeo. E agora eu estou reaprendendo a aprender. E tá uma delícia aprender. Tá ligado? E eu me surpreendo que tem uns amigos velhos de guerra, assim, que... eu fui me ensinei AI, mano. Eu falo, mano, só log. Aqui é log. O tempo inteiro, mano. Log, filmando em log o tempo inteiro. Não sei o que. Até na live. E como eu filmava com 7D, que fazia... Não era nem Full HD, era HD 60, ela não faz foco contínuo, então eu aprendi a filmar com lente manual, tá ligado? Sim. E agora que eu ganhei um kitzinho de lente cine, que delícia! Mano, lente de cinema, Rafa. Mano, se eu te mostrar, recebi um e-mail hoje, a DHL, ó, a Nise Optics, mandou um e-mail, Cauê, tá indo mais 2 aí pra você, aqui é o tracking do DHL, pra você acompanhar. Coisa boa, né? Produção de conteúdo, guys. Produza conteúdo. Você é um veículo de comunicação, isso vale muito. Mano, provavelmente vai mudar. Coisas vão mudar aqui depois dessa conversa. Explodiu a mente? Mano, tô compelido a... Em relação com as marcas também é a longo prazo, assim. Tipo assim, fiz lá um review, o cara gostou, pá. Vai indo. E aí... Fiz um review, entreguei uma parada, ele começou a gostar, ele gostou da entrega. E aí ele vai vendo, tipo, cara, quer saber? Vou mandar mais lente, porque ele pediu mais lente. E eu vou criando essa sensação de confiança com a marca. Eu vou aumentando, vou melhorando, tá ligado? E aí você entender isso, que você é um veículo de comunicação, mas para isso você precisa ter bom relacionamento com as marcas, entra aquele papo que eu te falei, Rafa. Que eu te falei que você precisa estar na Filmicon, precisa estar em congressos de audiovisual. A Holy Land vai lançar tal coisa, você precisa estar presente. Porque você precisa se conectar com as pessoas. E eu vou estar lá. É isso. Porque parte, com certeza, mano.
Porque parte do rolê é você estar em contato com essas pessoas pra você entender como elas fazem e você aprender também. Se não fosse o nosso papo de hoje, eu acho que você não teria essas ideias, tipo assim, mano, como que ele chega nas marcas? Como ele manda os e-mails? É porque, tipo, eu tento, às vezes, tipo, chegar numa marca porque eu gosto. Porque, tipo, eu fiz uma lista de marcas que eu gostaria de trabalhar. E aí eu chego, tipo, mas é um... Seletivo. Eu Hã? mando até pras que eu não Seletivo gosto. demais? Mando até pras que eu não gosto. Pois é, mano, tipo, eu tenho um bagulho Não gosto, meio... entre aspas. Tipo assim, eu amo Quer Nike. experimentar, né? Eu Quer- amo Nike, só que assim, a Nike não vai me notar, a não ser que seja o iShod Wear, Sim. o Nigel Houston. Mas, eu gostaria Beleza. de receber um Olímpicos. Uhum. Sacou? Eu tô aberto a receber um Olímpicos. Não, acho que eu... Entendeu? Ah, entendeu, né? É, a não, eu parada? acho que eu tô aberto. Mas as que eu procuro é as que eu me identifico mais. E aí tem todo esse que a gente tava falando ali antes de... Não sei se é nessa conversa ou na outra. Esse lance de chegar, mas, pô, tu chega no Insta ali, tipo, não rola. Aí, na real, tem que chegar alguém na pública, tem que chegar alguém que tem o contato da pessoa. Por exemplo, eu não vou citar o nome da marca, mas é uma marca que eu queria muito chegar nela e que amigos meus estão nela. E o único jeito que ela negocia e como ela me responde é: fala com fulano, que é um mano no Brasil Uhum. que eles estão passando tudo por ele. Que ele é ex de outras marcas aqui, então é mais fácil. O cara tem um currículo de ser marketing de marcas chinesas no Brasil. Uhum. E o mano não vai com a minha cara, então paciência. Não vai acontecer. Não vai rolar. Paciência, você trabalhou, tipo, com a Rox, você falou. Provavelmente tinha gente, assim, que você fala, oh, pô, manda um boot lá pro fulano. Pô, a Rox, o cara da Rox não gosta desse fulano. Não vai rolar, não vai receber o boot. Entendeu? É a mesma coisa. Em compensação, tem uma marca que eu adoro, que é a Falcon. A Falcon me manda e não cobra vídeo. Então, a parte de coisas que eles mandaram, eu nunca postei. Pô. Porque os caras amam a relação que a gente tem. E aí, tipo, eu falei, pô, tem um tripé aí, fibra de carbono. Eu sei que vocês não fabricam tripé, mas vai que. Ah, Cauê, a gente tem um protótipo. Você tá estudando começar a fazer tripé aqui. Tem interesse? Toma aqui a foto. Tem esses dois modelos. Qual que você quer? Eu falei, pode ser os dois? Mandaram os dois. Pedia mais, não... E aí já veio uma caixa com outros bagulhos. Aí chegou em casa. Falei, pô, adorei o tripé, isso, aquilo, pá. Posso fazer vídeo? Então, faz não. Porque a gente ainda não sabe quando vai lançar. Uhum. Então, assim, fica aí com ele aí. Tá ligado, mano? Nossa, vocês Tipo ouviram isso? Entendeu? Tipo assim, mano, enfim, ter relação com marca É isso. fez hoje eu virar uma produtora, mano. Tá tipo, mano, essa estrutura que você tem aqui, eu tenho certeza que isso foi a união dos seus parceiros. Cada um deu um equipamento aqui, foi montando, vocês são uma, tá ligado? Tipo uma cooperativa, assim. Exatamente. Eu tenho algo muito parecido a isso e eu sou um cara só. E eu não gastei R$1. Eu gastei tempo. Meu tempo é bem valioso. Mas eu não gastei R$1 nisso. Sacou? Quando eu gastava, eles reembolsavam a taxa da alfândega, entendeu? E, cara, eu recebi uma maleta da Holy Land, que é um kit de transmissão. Um Pyro 7, 2 Pyro S, tá ligado? Custa tipo uns 10 pau essa maleta. E antes eu tinha recebido já 2 monitores Pyro 7 da Holy Land. Que eu transformei um em Pix, tá ligado? Tipo assim, mano, quando eu teria acesso a isso? Se cai 10 conto na minha mão, eu vou comprar um FX30, não vou comprar uma maleta de, tá ligado? São coisas que eu não vou pensar. Se eu vou, né, pegar 10 conto pra investir no meu trabalho, eu vou investir numa câmera que ela não vai superaquecer, que nem a minha faz, que ela já vai entregar um ISO base mais alto. Vou pensar em outras coisas. Mas chegou aqui, puf, vou usar, mano. E aí numa dessas, tava trabalhando com esse cliente, numa locação, 10 horas de locação, filmando. O cliente aqui, ó, com o Pyro 7 na mão, acompanhando. A galera em volta dele, achando mó style. Bom. Radiocomunicador que eu recebi. Uma maleta que custa mó nota, aquilo que eu baixo o microfoninho aqui, ó. Sacou? E aí fazendo o trampo do hamburgueria. Tá ligado? Não, hoje não tipo, mais, né? Né, mas algo... Esse trampo desse meu cliente de moda, por exemplo, a gente trabalha em sets com 8, 10, 12 pessoas, entendeu? Faz muito sentido ter isso, tá ligado? Sim. Modelos que tem nome, e aí maquiador, não sei o que, produção, aí tem assistente de luz, que aí a gente pede assistente de iluminação pra gente. A menina fotografa, e aí tem um cara do making off, que é o Luga, só pra fazer o making off, sacou? Tipo, orçamentos grandiosos, entendeu? E aí eu tenho equipamento pra entregar essa qualidade. Pra atender isso, né? Tipo, de produtora, de locadora. De produtora. E eu falei, mano, é orçamento de locadora isso. E uma parte a gente falou, mano, você aluga esses bagulho? Eu falei, nem a pau. Nem a pau.
Amigo meu pede, eu empresto. Sim, Mas eu não alugo, isso é porque ter clássico. locadora é uma dor de cabeça, eu não quero passar por isso. Não vai pra locadora, prefere ter uma loja pra Prefiro vender vender. Tipo, e mano, emprestar ou pros meus vendo- amigos, eu empresto. Ah, você quer? Tó. Porque eu sei que se deu ruim depois, ele me dá outra coisa que ele tem no mesmo faixa de valor e é isso a gente resolve. Até ontem eu não tive, por que eu vou ter apego com o produto, tá ligado? Uhum. Tá certo, veio É. e vai. Tipo, Veio, vai, mano, é ah, fluxo. E vai vir mais, e de onde E dinheiro veio. parado é grana parada. É por isso que, tipo, eu falei que tinha essa mesa de corte de live, eu vendi. Tá Uhum. precisando de grana, vendi. Aí coloquei um microfone shotgun ali, coloquei não sei o que, fui vendendo, o Pyro 7. Mano, e falar agora sobre Filmicom. Tipo, é uma parada que eu já vi algumas vezes, assim, que ela aconteceu, mas eu sempre vi ela acontecendo ou passou. E aí, tipo, eu tava vendo que tava pra acontecer esse ano, mas também, de novo, tipo, só vi. E aí tu mandou um direct, pô, tinha que estar lá e tal. Aí eu tinha que estar lá. Fiquei pensando, onde Cara, acho será? que Deus falou comigo. Tipo, hã? Acho que Deus falou comigo. Não, tem isso, mas tipo, não sei por que tu me mandou aquela mensagem, tipo, tu tinha que estar lá. Aí, tipo, tá, vamos. Pois é, vamos ver se é que eu tinha que estar lá. Aí comecei a olhar, tipo, vi uns painéis que eu ia gostar de assistir. E pensei, mano, acho que eu tinha que estar lá mesmo, tá ligado? Tipo, tem que estar lá, botar minha cara, trocar uma ideia. Acho que esse lance de colaboração é uma coisa importante agora pro momento. Para saber o que eu vou fazer, ou já não é nem saber, tipo, é comunicar. Tipo, mano, eu quero fazer isso, vamos colaborar? Pô, tô com uma parada aqui, o Cauê tá passando aqui perto. Mano, vem aqui, vamos fazer alguma coisa? Vamos. Só que daqui pra frente, o que a gente vai fazer? Pô, de repente a gente pode colaborar em alguma coisa. Pô, tu tem uma história pra criar? Pô, de repente eu posso filmar, de repente a gente pode chamar alguém que é muito foda aí e vai editar. E, enfim, a gente pode trabalhar isso. A gente já colaborou. Já tá aqui, né? Não, a gente já colaborou. Ah, é? O que você assistiu Inception, a origem? Uhum. A ideia que você injetou na minha mente e a ideia que eu injetei na sua, tá aí, já foi feito. Já foi feita a colaboração. Tá feito, pode crer. Por isso que eu nunca tenho bloqueio criativo, mano. Uhum. Tudo é arte. Tudo é sinônimo e combustível pra criação, tá ligado? Eu vejo a arte em tudo, tá ligado? Pra você deve ser um saco, porque assim, o tanto que eu me senti inspirado de entrar aqui dentro, você não sente mais isso, porque isso é o trivial pra você. E eu entrar e, puf, tive esse impacto, eu falei, porra, que legal. A primeira coisa que eu falei foi, mano, esse bagulho é enorme, tá ligado? Só que é a síndrome do Netflix. Às vezes opção demais te faz criar menos. Uhum. E provavelmente a fase que eu fui mais criativo é quando só tinha uma lente e uma câmera. Sacou? A bênção, a maldição e tudo mais. Então, quando você começa a olhar diferente pra tudo que acontece na sua vida, você começa a entender esse senso que eu falei, cara, a gente já colaborou, a gente já criou algo, entendeu? Uhum. A semente que eu plantei hoje na sua mente, mano, ela vai ecoar durante muito tempo. A semente que você plantou na minha mente, só de eu entrar e ver, eu falei, por que eu nunca pensei nisso? Por que quando eu penso em estúdio, eu penso numa máquina de Nespresso, uma poltrona pra fotografar gestante, uma janela com voal e uma arara com vários looks pra fotografar ensaio infantil do 1 a 12 meses de idade. Olha a minha cabeça o que era estúdio. De trampo. Entendeu? Por que isso também não pode ser estúdio pra mim? E eu olhei e falei, por que não? Você já colocou a ideia aqui. Entendeu? Com um convite, você falou, pô, cola aí. Puf, colei. Puf, já foi. Já colaboramos. Tá? E por que a Filmicom? É insight. Você estar em contato com as pessoas da área é insight. Principalmente saber quanto cobrar. Isso é o que eu mais falo, mano. Uhum. Muita gente não sabe como cobrar, mano. Ou não sabe que dá pra cobrar daquele jeito. Teve gente nesse papo aí que a gente teve que não sabe que dá pra cobrar mensalmente, que nem eu faço num cliente. Eu juro pra você, tem produção que eu entrego pro meu cliente que eu poderia estar cobrando pra ele a minha diária como fotógrafo, nem operador de câmera, nem como produtora. Um fotógrafo que também tem aquele kit de equipamento cobraria 3 mil numa diária. Uhum. Por quê? Minha diária é 1.500, mas o aluguel dos meus bagulho é tanto, mas se quiser você pode alugar e eu não levo meus bagulho, eu levo a minha alma.
Entendeu? Chega lá e te traz um cartãozinho. Exato, só que o ouvi, cliente eu só ouvi. que o cliente gosta porque eu sou uma solução completa. De novo, o Filmmaker é solucionador de problemas. Eu sou a solução completa, eu edito, eu dou dicas como ele vai postar, como vai melhorar o engajamento dele. Eu chego à solução de produção. E aí, quando você faz essa parada de você entregar tudo pro cliente de uma vez, o cliente entende o seu valor de uma maneira diferente e ele fala, pô, ao invés de eu pagar 3 mil pro Cauê vir aqui numa diária, eu fecho um contratinho com ele mensal que vai sair muito mais em conta pra mim, porque todo mês eu sei que eu vou ter isso do Cauê. E ele me cobra mais barato, porque ele me garante que, pelo fato de eu dar uma segurança financeira de que ele vai colocar comida no prato, ele me cobra mais barato. Essa é a matemática. E quando eu falo essa ideia pra alguém que não sabe que existe esse jeito de cobrar, disso pra eu virar uma agência de publicidade é um pulo, tá ligado? É um pulo. Se eu quiser. Eu vejo como uma agência até. Entendeu? Quase A como. gente se chama como agência de criação de conteúdo pra internet. É isso que eu falo. Porque publicidade envolve outras coisas que eu não tenho know-how. Tipo assim, Sabe o mais que é legal? complexo. Porque ele falou esse lance de criar conteúdo pra internet. Porque realmente tu é a prova, tu é o teu portfólio. Estudo de caso. É em casa, tipo, tu já fez, tá aqui, eu sou a prova, agora eu faço isso aqui pra ti também. É assim que tu... Antes vende, não, porque coloca? eu não tinha números. Sim. Eu tinha, enfim, eu tenho um outro perfil que é onde eu postava o meu portfólio. Tudo. Quando eu viralizei, a galera comentava, esse cara fala muito, mas cadê o trampo dele? Tem que ter. E aí, não tem. Não tem? Não. E esse perfil? Eu falava assim, o cara comentava nesse que viralizou, né? Aham. E aí, não acho que tem. Porque eu falava, aqui eu sou influenciador, não sou fotógrafo. É, Por que preciso ter meu trampo aqui? é verdade. Mano, como é que eu vou te dizer? São ângulos de ver alguma coisa. Tipo, tu não tá dizendo que tu faz aquilo... Esse craque Neto aí fala muito de futebol, cadê ele fazendo embaixadinha aí? Cara, eu sei que provavelmente ele deve ser ruim na embaixadinha, porque condição física, idade, já foi isso tempo. Mas e daí? Eu tô lá pra ver ele falar, não tô vendo ele pra fazer embaixadinha. O Galvão Bueno tem que saber pilotar Fórmula 1 pra narrar o Senna, tá ligado? Narrar Não. o Tetra, ele tem que saber jogar um futebol? Não, mas ele é bom em narração, eu sou bom em comunicação. Eu acho que entra isso que tu falou quando tu está ensinando a fazer alguma coisa. E eu ensinava também. Ensinava. E ainda ensino, hoje eu tenho o meu curso, o Clique Sim. Perfeito. E Tem aí? vaga? Não tem, encerrei, esquece. Porque eu dou suporte e eu não quero abrir as vagas de novo, porque eu faço lição de casa, eu acompanho todo mundo e assim, eu não vou abrir vaga porque não dá, mano. Muito chato. Porque assim, expandir dá trabalho. E se eu expandir, eu não vou conseguir dar conta de dar aula pra todo mundo. E eu vou formar uns alunos medíocres, eu não quero. Eu Pode fechei a ser. turma e não vai rolar mais. Só quem tá no curso tá, ninguém mais entra. Só quem tá. Porque eu tô todo dia no WhatsApp respondendo lição de casa, dando feedback das lições, não sei o que, ensinando. Porque assim, não é postar o bagulho na internet e sair fora. Eu realmente dou aula. As aulas estão lá. Mas tem exercício, lição de casa, tem deveres pra fazer igualzinho. E aí eu tenho minha turma. E eu fui professor de fotografia, entendeu? Presencial, lá em Suzano e tal. Então eu tenho também essa facilidade de ensinar. E quando eu não sei, eu pesquiso pra saber ensinar pra pessoa. E você aprende mais quando você ensina. É bizarro, porque Perfeito. você olha com outra ótica quando você quer transmitir pra alguém o conteúdo. Você aprende de um jeito diferente, pra deixar ele mais palpável, mais Pra dar exemplo diferente, pra exato. deixar mais imagético. imagético. É. E aí quando eu viralizei no Instagram, os caras perguntavam, cadê seu portfólio e tal? Eu falava, não preciso do portfólio aqui. Mas eu tenho meu outro perfil, e aquele perfil de 8 mil seguidores, que era só um portfólio, pra alguns clientes 8 mil já é tipo um Maracanã inteiro pra eles. Eles tipo, nossa, 8 mil, você é mó famosão, Tu é né? famosão. Entendeu? Depende, né, da cidade que você tá, né? É. Cidade pequena e tal, você tem essa parada. Então pra eles já era sabe, uma firmeza ali, tipo assim, ele entende do que ele tá falando. Mas depois que eu bombei esse perfil, cara, é muito mais fácil eu vender esse serviço. Quando o cliente, é engraçado. Sabe quando você já deu aula? Não. Quando você tá dando aula, você sabe claramente quais alunos eles te admiram, eles têm admiração por você. E é uma sensação muito boa, tá ligado? Que o olho dele tá brilhando, tá ligado? Ao mesmo tempo é uma responsabilidade absurda. Porque se você fizer algo que decepciona ele, tipo assim, morreu a admiração por você. E o cliente, ele me olha com esse olhar como um aluno meu. Quando ele começa a perguntar algo de conteúdo, eu começo a dar uma aula pra ele assim, e ele... Nossa, eu nunca pensei nisso, tá ligado? Eu explico o que é um gancho visual, eu explico sobre, né,
como você fazer o conteúdo para ficar em loop enquanto o cara comenta, e como você, para que usa essa ferramenta, essa outra, não sei o que, eu explico que é sobre pessoas, sobre engajamento, não é sobre número. E o cliente, ele fica, tipo, fascinado, entendeu? E aí sim, de fato, hoje com o meu perfil grande, eu percebo que ajuda a fechar a venda. Eu tenho uma dúvida aí agora falando nesse caminho, assim, de, tipo, dar aula pro cliente e encher os olhos dele. Tu procura clientes, ou eles chegam até ti, nesse intuito de fazer a produção para a internet viral, o que for, tipo, que performe. Tu pega, tipo, o cliente que, não, ele quer só fazer, assim, sem esse... O cliente não me procura... Sem esse a mais, assim, de, pô, quero fazer performar mesmo. O cliente, ele não me procura porque eu não divulgo esse serviço. Certo. No meu Instagram, só tô falando de lente, de eu também, câmera, mano. de não sei o quê. Eu tenho essa impressão também, porque, tipo, eu não divulgo eu como videomaker na minha... Se tu for ver, tipo, tem trampos, lógico, mas não, é um misto, assim, de alguma dica, algum portfólio, alguma coisa que eu gosto. O cliente, ele não me procura porque eu não divulgo esse trabalho. Porque tem diferença entre empreendedor e freela, né? Uhum. Eu ainda sou freela. Eu não me considero empreendedor. E... Como assim, não entendo? Porque o freelance, ele faz o que aparece. E ele aparece muito para aparecer mais. Tá. O empreendedor, ele tem que estar pensando... A última coisa que ele pensa é em dar o REC. Uhum. Ele tem que prospectar cliente, fazer venda ativa, pensar no marketing da empresa, fazer um tráfego pago. Você tem um tráfego pago do seu trampo? Entendi. Você tem? Não tem. Entendeu? Uhum. Tem amigos meus que fotografam um casamento. Jason Sampaio, ele é incrível no marketing dele. Eu falei, o dia que ele lançar um curso, eu compro. O cara manja muito de tráfego pago. Uhum. Eu vi ele gastar 1.500 num anúncio de tráfego pago e retornar 100 mil reais pra ele. Como? Ele cobra 10k num casamento, fechou 10 casamentos. Uhum. Com um anúncio em um mês, 1.500 reais investido. Tá. Faturamento, tá? 100k Sim. de faturamento, não é lucro líquido. O cara é ninja no tráfego pago. Sacou? Uhum. Empresa. Fazer um tráfego pago, uma boa vitrine, um bom atendimento. Ele delega, ele tem uma pessoa que atende os orçamentos que chega e converte e ganha comissão por orçamento fechado de casamento. Isso é ser empreendedor. É você pensar em toda uma cadeia como CNPJ. Uhum. Enquanto você ainda é o cara que faz o vídeo, você é freela. Uhum. Você é... não quero usar a palavra freela. Vamos usar em português? Autônomo. Autônomo que tem CNPJ. Eu sou um autônomo. Porque eu ainda não entendi essa maneira, só que eu ter dado esse passo de um cliente de recorrência me ajudou a cada vez mais ter esse pezinho para um dia eu pegar e falar, empresário, tem um site que não é cauepass.com, que eu tenho. Tem um site que é aminhaempresa.com. E tem um atendimento, e tem um setor de marketing, tem não sei o quê, sabe? Esse é o... Nem que eu crie vários e-mails, Sandra, Luísa, Ana, e todos são eu, mas assim, precisa dividir os setores, o RH, não sei o que, sabe? Mas nem pensa aí pra esse caminho, assim, né, de como empresa para atender clientes. Tipo, a gente acabou de entregar o plano para todo mundo aqui agora. Para eu chegar no meu fim, eu preciso de e-mails. O meu fim nem Hoje talvez esse seja um meio para eu chegar no meu fim. Uhum. Que é virar uma empresa, estruturar, ganhar dinheiro. E aí sim, e essa empresa pegar e investir no meu canal do YouTube. Mas o meu fim nem é o canal do YouTube. É um dia eu rodar um longa meu que ele vai estar em Cannes. Sacou? Uhum. Porque você precisa ser muito playboy para rodar ficção no Brasil. E o meu objetivo é ser playboy. É isso. Virar playboy, esse é meu objetivo. Pode crer. Como? Trabalhar muito. Com o audiovisual. O audiovisual é um dos caminhos. Pô, que maluco, né, mano? Ó, se aparecer tigrinho, eu vou fazer. E já vou avisar pra vocês. Não clica no link. Se eu falar que tá pagando, não tá. É mentira. Não clica. Não gasta o dinheiro. Tá? Eu vou falar, clica aqui, tá pagando. A plataforma bugou. Ela não bugou. É tudo mentira. Tô avisando. É só pra eu dar golpe no chinês, mano. Já deixei avisado. Só pra tá entrar. registrado. O golpe é no chinês. Não gasta o dinheiro, mano. Ninguém ganha dinheiro com tigrinho. O golpe, eu vou estar dando golpe na casa de aposta, mano. É isso.
Ô, meu, enfim, acho que a gente já tá aqui também ao vivo 1h50. Tipo, acho que a gente também já falou mais 40 minutos que tá pra sair no teu canal daqui a pouco. Pô, galera, o Cauê tá aqui na região pra trabalhar, então, tipo, passou o dia inteiro gravando hoje, veio aqui, trocou ideia pra caralho, vai chegar, tipo, em casa, zorei ainda. E amanhã tem trampo de novo. Trampa Então, bem tipo, cedo. mano, não quero também ficar, tipo, além disso aqui, quero te agradecer por estar aqui. Vou dar uma olhadinha rapidinho aqui no chat, Isso. só Obrigado pra, tipo... pelo convite. Vamos ver o chat aí pra gente encerrar. E, galera, eu só tô aqui pra poder fortalecer o audiovisual. Acho que alguma coisa que eu passei aqui vocês podem tirar como aprendizado, de alguma forma, tá ligado? Mano, pode que tem uma galera que comentou aqui de aulas, de vários insights, entregando ouro. Mano, é isso. Acho que a gente falou sem, Eu acho sei que eu vou lá, sem aproveitar. pensar, só Se foi tem gente que falando. não me conhece, procura canal O Cauê em Paz. O Cauê em Paz. Canal O Cauê em Paz. Aí no YouTube vai aparecer eu. Tô uma foto comendo um pão com mortadela na foto. Esse é o hambúrguer? Não, é um Eu pão com vou mortadela gravar. mesmo. Então, Tava comendo um pão com mortadela. Tem uma semiótica, tem uma mas eu não vou história, tem uma explicar. história, né? A semiótica é, bom, quem estudou arte aí que tenta decifrar o que significa essa fotografia. Enfim, galera, então é isso. Só agradecer aí. Agradecer não, né? Mas aí, pô, quem Não, tá aí, tá agradecer aí. o seu convite também por colar, foi muito legal, mano. Eu acho que isso é muito importante, fazer conexões, tá ligado? E aí, deixando bem claro, tem uns arrombados aí que eu chamo pra gravar, desculpa, falei palavrão, esqueci. Que eu chamo pra gravar, quando eu tiver com 1 milhão de inscritos, você que vai chamar, eu tô ligado. Ó, aproveita, comprar na planta. Toma. Falou com essa aí. É isso aí, pessoal. Tamo junto, é nóis.